Boa noite, galera. Seja muito bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Uma ótima quarta-feira para você que está chegando aqui no nosso programa pela primeira vez. Se inscreva aqui no nosso canal. E se você já é um nosso ouvinte, nosso espectador recorrente, muito obrigado também pela companhia. E se inscreva também nos nossos canais no Spotify. E a gente tem o TikTok, que você pode seguir, e também o Instagram. Então tem No Ar Podcast em todos os cantinhos aqui da internet. E deixe seu like também aqui na nossa transmissão, no nosso podcast, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube recomendar o episódio para outras pessoas. Por exemplo, esse episódio chegou em você de alguma forma, seja pelo Instagram, seja porque o nosso convidado de hoje compartilhou, seja porque você recebeu a notificação do YouTube. Mas tem pessoas que ainda não conhecem o No Ar Podcast e podem ser impactados pelos nossos conteúdos, mais de 350 episódios. Mas como que o YouTube recomenda os vídeos? É através da interação. E ele pega esse algoritmo que você tem, por exemplo, e ele manda para pessoas semelhantes, com gostos semelhantes. Então, se você falou assim, poxa, gostei desse podcast, então ele vai recomendar esse podcast, esse episódio, para pessoas que têm um gosto semelhante do seu. Por isso a importância do like. Às vezes vocês devem pensar assim, poxa, o pessoal fica pedindo dar um like, dar curtida. Por que isso? É por justamente isso. Você ajuda o nosso podcast a crescer, ajuda o nosso podcast a ser mostrado para outras pessoas. Dito isso, eu quero dar boa noite para o nosso convidado de hoje, que já é de casa, e hoje ele veio sozinho, né? Cassiano Barroso, seja muito bem-vindo novamente ao nosso No Ar Podcast. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus, Graças a Deus. É prazerzaço estar aqui. Cenário novo, ficou lindo, muito bonito mesmo. E depois até de uma aula de algoritmo agora, né? A gente aprendeu um pouquinho mais aqui. Eu aprendi bastante, só de você falar isso. Cara, é importante a gente falar com o pessoal porque muitas vezes, por exemplo, eu tô falando com o pessoal, mas eu às vezes assisto algum vídeo na internet, no YouTube, e esqueço de deixar um like lá. Verdade. Talvez o conteúdo foi tão legal, ajudou bastante, a gente assiste e deixa pra lá. Sendo que o like, ainda mais que a gente é produtor de conteúdo e sabe disso, ajuda muito a questão do YouTube entregar para outras pessoas, assim como o comentário também, são métricas que o algoritmo utiliza para falar assim, poxa, esse conteúdo é legal, vou mostrar para mais pessoas. Perfeito. Então, ajuda a gente aí, ajuda a gente aí, Com dando certeza. o seu like. Cassiano, muito legal te receber aqui no nosso podcast mais uma vez. Você já esteve aqui para falar da Soneca algumas vezes e hoje Exatamente. o bate-papo é um pouco diferente, né? Isso A gente aí. vai conversar sobre a carreira do Cassiano na música, também sobre a faculdade que ele está fazendo, sobre o ministério dele na igreja, que acaba que tá tudo, de uma certa forma, interligado, né? Isso aí. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast, estão sempre junto com a gente aqui, e graças a vocês, a gente pode ter podcasts legais, assim como o de hoje. A Soneca Colchões, localizada em dois bairros de Nova Friburgo, atende você com muita qualidade. Então você encontra a Soneca Colchões em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade, e também no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune. E lá na Soneca Colchões você encontra verdadeiros especialistas do sono. Colchão não é tudo igual, de acordo aí com o seu biotipo, a sua idade, o seu peso também, tem um colchão adequado aí para sua realidade. E lá na Soneca você vai encontrar verdadeiros especialistas que vão poder te orientar na escolha do seu colchão. E além do colchão, também vão te orientar na escolha aí do seu sofá, o sofá aí para sua sala, seja um sofá retrátil ou um sofá cama. E também tem uma grande variedade de cabeceiras, travesseiros. Tudo isso você encontra na Soneca Colchões. Escaneando o QR Code que está passando aqui na tela e vai passar durante o nosso episódio também, você vai direto para o Instagram da Soneca. E lá você confere todas as novidades disponíveis. No link da bio tem o WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem também, tem catálogo, e você pode conversar diretamente com o especialista para poder te ajudar. Então entre em contato através do QR Code ou faça uma visita também. Conselheiro Paulino, logo na entrada ali de Conselheiro, não tem erro, ou se você estiver saindo de Friburgo, é logo na saída também. E no coração da cidade, na Avenida Alberto Braune, não tem erro, é a Soneca Colchões bem pertinho
de você, beleza? Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. Muito bem. Muito Isso aí. bom. Gratidão também aos nossos parceiros do SAF Assistencial, que esse ano de 2025 está completando 30 anos. Olha que legal. É uma história Bacana. de vida o SAF Assistencial aqui na nossa região, não é verdade, Cassiano? É E uma marca registrada na nossa região já, né? exatamente. E eu acho interessante do SAF também que aonde você passa tem uma marca da SAF. Você pode estar viajando, que você olha assim, tem um SAF, um lugar muito diferente. Gente, como que tem SAF aqui, né? Você vai assistir um jogo de futebol no final de semana, tá SAF. patrocinando a camisa do time ou o campeonato. Então a SAF está presente na vida de todo mundo, né? Isso aí. E esse ano de 2025, como eu disse, está completando 30 anos e você pode participar de um sorteio bem legal, que é um carro 0 km. Vai ser sorteado em janeiro. Então, para você participar é bem fácil. Basta você pagar o seu carnê SAF em dia. Você pagou em dia, vai ganhar um número da sorte. Então, todo mês você vai ter a chance aí de ganhar o seu número da sorte para em janeiro estar concorrendo a esse carro 0 km. Então, pague seu carnê em dia, ganhe seu número da sorte, guarde ele com você, que em janeiro vai ter o sorteio. Se você ainda não é associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. Amigos fazem planos SAF assistencial. E aqui no QR Code também você confere todas as novidades do SAF assistencial. 30 anos cuidando de você, beleza? E nós estamos conectados através da Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Disponível em toda a nossa região. Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Duas Barras, está todo mundo conectado através da Free Online. E a Free Online tem uma grande novidade, que além dos melhores planos de internet, agora também tem TV por assinatura. Você pode assistir os melhores filmes, séries, o time do seu coração aí também, não perder um jogo, porque a Free Online agora também tem TV por assinatura. Então acesse o site aí que está no QR Code, está na tela, vai passar também durante o episódio. E confira todos os planos disponíveis para você, tanto de internet quanto de TV por assinatura. Free Online, você feliz, grandes parceiros aqui do nosso Noar Podcast. Muito obrigado pela confiança de sempre aqui no nosso programa. E Perfeito. é sempre bom ter parceiros como a Soneca aqui também no nosso podcast. Com certeza. E é sempre bom pra gente ter parceiros empenhados como vocês. Muito bom, Cassiano. Vamos lá. A gente já teve aqui outros episódios para a gente conversar sobre empreendedorismo, sobre a Soneca, sobre como a Soneca impacta positivamente na vida das pessoas. Mas hoje nosso bate-papo é falar um pouquinho sobre a sua trajetória, cara. Bacana. Conta um pouquinho pra gente sobre quem é o Cassiano Barroso, o filho do Alan, filho da Aline. Conta pra mim, começando ali, o seu envolvimento na igreja mesmo, foi desde criança. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. Bacana, bacana. Bom, prazerzaço estar podendo falar sobre isso, né? Às vezes a gente fica um pouquinho levemente conhecido como empreendedor, né? Ou como lojista, como comerciante, mas por trás de todo empreendedor, por trás de todo anfitrião de podcast, existe uma pessoa ali, né? Que tem seus anseios, suas trajetórias, sua subjetividade, né? Comigo não é diferente. Eu, por exemplo, eu nasci em Friburgo, né? Morei até 7 anos de idade em São Pedro da Serra, lugar maravilhoso. E morei um bom tempo aqui em Bom Jardim também. Para mim, essa terra aqui é uma paz tremenda, gosto muito. E aí, pouco tempo depois, acabei me mudando para Friburgo, onde eu moro até hoje, entre várias idas e vindas, né? Já me mudei, na verdade, em torno de 11 vezes, por aí. 11, 12 vezes, se for considerar tudo. Mas entre idas e vindas é basicamente isso. Sempre fui muito ativo com a parte religiosa, sempre fui muito envolvido, devido a uma criação mesmo, né? A minha mãe sempre foi muito aplicada na igreja, ela era presbiteriana na época. Meu pai ele era católico praticante, né? Porque existe muita gente que não é praticante, isso tanto na católica quanto nas religiões protestantes no geral, né? Sim. Meu pai não, meu pai ele sempre foi de ler muito a Bíblia. Então, desde criança eu tive esse ensinamento. De noite eu lembro que meu pai sentava na cama comigo e com meu irmão, a gente era pequenininho, cara, e ele abria a Bíblia e lia. A gente cantava umas musiquinhas, Que legal. né? Ninguém lá tocava instrumento nenhum na época, né? Eu que vim aprender depois, então, como eu era criança, era só no gogó mesmo, né? E era muito bom. Ele abria umas revistinhas, tinham várias músicas do Padre Zezinho e tal, a gente cantava lá, era muito gostoso. Eu lembro que há um tempo atrás eu peguei uma Bíblia
antiguíssima também dele, Bíblia Ave Maria. Uhum. Aí tinha tava lendo, eu tava lendo a Bíblia, aí tinha um trecho assim de Provérbios falando sobre o anseio no coração do justo, algo do tipo, né? Aí estava escrito assim à mão pelo meu pai: o desejo do Cassiano é aprender a ler para poder ler a Bíblia. E isso, cara, em 2001, mais ou menos. Eu tinha 3 anos de idade, eu falei isso com ele, ele anotou e botou a data lá. Que legal, Cara, cara. aquilo foi assim, sensacional eu ter visto isso, que coincidentemente eu estava lendo essa Bíblia quando eu abri nessa página e falei, caramba, que loucura, né? Sim. Que coincidência. E, infelizmente, um cachorro que eu tinha pouco tempo depois comeu essa Bíblia. Puxa vida. Se eu soubesse, teria arrancado aquela página para emoldurar. Mas o cachorro foi e comeu a Bíblia. Então tá só na minha. Comeu a na Bíblia minha toda, né? Rapaz, rasgou a Bíblia inteirinha, cara. Meu inteirinha. Deus. Era um American Bully que eu tinha na época. Uma raça muito amigável, mas muito agitada também. Entendi. Então ele. Mas quis Deus que você tivesse aquela memória ali, né? Isso eu não esqueço de jeito nenhum. Então, assim, isso exemplifica, né, como que, graças a Deus, a gente foi criado. Cara, claro que de forma nenhuma a gente invalida quem foi criado de forma diferente, até porque a gente sabe, cara, que ninguém tem escolhas, né? E também não que, poxa, a tua religião, tua forma que foi criada é mais certa. Não penso isso, não acho que exista isso, mas eu dou muito graças a Deus pela família que eu tive, que me colocou no eixo, né? Em muitos pontos, vamos dizer assim. E aí, desde criança, eu sempre fui muito envolvido com essa parte religiosa. Eu ia tanto na católica quanto na presbiteriana, até os meus 11 anos, 12 por aí. Quando eu tinha em torno de 11 anos, o meu pai se tornou metodista. Minha mãe foi junto com ele. E aí que eu entrei também para a igreja metodista. De lá para cá, andei muito envolvido. Eu aprendi a tocar violão, comecei a ministrar no louvor da igreja. Cheguei a fazer um curso lá em Teresópolis, no Instituto Metodista de Formação Missionária. Curso de adoração por 1 ano, né? Todo mês a gente ia lá e passava 3 dias lá sendo ministrado tecnicamente em relação a essa parte de música, adoração, tudo isso. Cheguei a fazer um retiro de 1 semana no CTMDT, que é o Centro de Treinamento do Diante do Trono. Né? Que legal. E assim, tem sido uma bênção, graças a Deus. Sim. Né? Tenho escrito canções também. Hoje, na verdade, eu não ministro oficialmente dentro da igreja, devido a várias correrias do dia a dia, né? Então, entra trabalho, faculdade, eu não estou conseguindo me doar tanto assim. Então, acaba que tem sido melhor eu não estar ministrando na igreja em si, porém eu ministro sempre que existem os encontros do Bodas de Caná, que é o ministério de casais dos meus pais. Sim. Entendeu? E é legal, cara, porque acaba que para quem frequenta a igreja, essa introdução na música acaba sendo de uma forma bem natural. Muito né? natural, cara. Seja questão para pessoa que vai cantar ou para tocar um instrumento, sempre tem ali um incentivo ou outro de uma forma natural para a criança já se adaptar, né? Exatamente. É interessantíssimo isso porque a gente pega, por exemplo, Elvis Presley, um grandíssimo nome na música, Michael Jackson, outro nome gigante, Katy Perry, Coldplay, são pessoas que começaram na igreja e depois eles foram para o meio secular. Eu estava conversando com um amigo meu da faculdade há uns dias atrás, ele falou sobre isso, que ele toca violão também, ele tem muitos amigos que tocam tal e que vieram de igreja também. Na igreja, principalmente nas igrejas evangélicas, tem muito disso, né? Esse incentivo de todo mundo saber um pouquinho de alguma coisa. Sim. E principalmente, às vezes, por falta mesmo de recurso humano, né? De, quem é que vai tocar tal coisa e tal? Às vezes tem um cara ali que ele sabe tocar 3 instrumentos, Sim. né? E aí vem o pregador, puxa uma coisa do nada ali, uma música que ninguém nunca ouviu, aquele cara na hora tenta pegar ali junto e dar um jeito, né? Então, assim, isso é interessante, esse papel. A igreja em si, tanto as igrejas cristãs, né, no geral, o cristianismo em si, além da parte espiritual, ele foi um propulsor de desenvolvimento da sociedade. Né? Isso as pessoas hoje não falam sobre isso, mas as primeiras universidades foram igrejas que criaram. Vários avanços na ciência foram igrejas que incentivaram. E aí o pessoal bate muito no cristianismo, diz que a época das trevas, a Idade Média, porque a religião ela coloca um tapa-olho, né? Não, de forma nenhuma.
Se a gente for estudar historicamente, não. Tem muito avanço da humanidade que veio a partir das igrejas, inclusive essa parte musical. É verdade. Inclusive, a teoria do Big Bang é de um padre, inclusive. Não sabia disso. É de um Olha que padre. interessante. Um padre que estuda ciência, né? Estudou ciência na época, ele criou a teoria do Big Bang. E as pessoas falam, não, a evolução não tem nada a ver com religião, né? Então, na verdade, é uma coisa que anda com a outra, né? Tanto que hoje a gente consegue até comprovar, por exemplo, alguns milagres através da ciência. Precisa ter um estudo científico até para comprovar que o milagre realmente aconteceu, né? Então, uma coisa caminha junto com a outra, né? Com certeza. Eu gosto muito de dizer que a ciência, ela não comprova a Bíblia. Foi a Bíblia que prediz a ciência. Exatamente. Eu costumo dizer isso. Porque a gente vê muito isso acontecendo mesmo. Às vezes o pessoal na ciência descobre algumas coisas, né? Como, por exemplo, o hábito de orar. Você tem muito hábito de orar, você fortalece uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal. Entendeu? Então é uma região muito ligada à tomada de decisões, a controle emocional, a racionalidade. Então, às vezes, a pessoa que ora muito, né, ela tem esse hábito, é como se fosse uma espécie de meditação, vamos dizer assim, em termos de benefício cerebral, né? Então, é uma coisinha assim pequena da ciência, da Bíblia, vamos dizer assim, que a ciência descobriu, ou melhor, comprovou, vamos dizer assim. E que nós chamamos a ação do Espírito Santo. Exatamente. A gente entende a parte espiritual da coisa, né, cara? Poxa, muito legal, cara. E falando sobre a música ainda nesse ambiente, principalmente evangélico, como ele faz parte de um louvor, né, de louvor a Deus realmente, eu percebo que há também, além de um incentivo, também um investimento para que essas canções, até autorais, possam acontecer. Então, eu vejo que, até falando de uma certa diferença entre o público católico e o público evangélico, que a igreja evangélica valoriza muito mais essa questão da música, e a gente vê muito mais artistas, até começando, né, em cidades menores, mais voltada para o meio gospel do que necessariamente o meio católico, né? Então, eu acredito que isso vai muito dessa questão de... faz parte do culto a Deus a música também, né? Verdade. O que acontece? Nos Estados Unidos, principalmente, no Brasil também, está bem emergente. Nos Estados Unidos a gente vê muito artista independente, não tem ligação gravadora nenhuma, que faz um estúdio dentro de casa, de forma muito amadora, e consegue um determinado sucesso. Consegue ali uns 500 mil ouvintes mensais no Spotify, por exemplo, que é um sucesso bacana. Que muita gente, às vezes, rala com gravadora e não consegue, né? Sim. Isso eu acho muito legal. No Brasil, existe um incentivo muito grande à parte da música e eu já tenho uma certa crítica sobre isso. Tá. Porque eu vejo muito uma comercialização da fé, entendeu? A gente sabe que não, né? Nem todo mundo é assim. A gente sabe que tem muita gente séria, né? Mas existe também uma certa comercialização da fé. Infelizmente, por exemplo, nós começamos a ver há pouco tempo atrás só músicas autorais brasileiras ganharem mais força e irem lá para fora. Antes era muito pessoal só consumir o que vinha lá de fora. Então a maioria das músicas de artistas grandes do meio gospel eram traduções. Agora a gente está vendo até um movimento contrário, graças a Deus. Então você vê músicas em inglês que você vai ver, na verdade, que ali é uma música brasileira. Que legal. Exatamente, que os americanos traduziram, entendeu? Mas eu via muito isso como uma espécie de comercialização da fé, a primeira parte. A gente sempre puxar a música de lá e não dar muito espaço para os artistas daqui, entendeu? E eu penso, Thiago, que essa parte de louvor precisa ser muito bem separada. O louvor a Deus da parte de você ouvir uma música para curtir apenas. Tá. Não acho errado se ouvir música para curtir, claro que não. Até porque eu ouço bastante música para curtir. Eu só ouço música cristã, só que dentro desse mix cristão tem blues, folk, reggae, rap, rock, MPB. Ritmos diferentes que eu ouço para curtir. Mas eu também acho muito necessário o entendimento do que é o louvor a Deus verdadeiro. E que, infelizmente, quando a gente foca muito na parte industrial da coisa, acaba se perdendo. E eu vou te dizer, cara, que não é nem intencional. Que às vezes você pega artistas que o cara tem um potencial muito grande para louvar a Deus,
Só que como ele fecha contratos ali e ele quer, aquilo ali vira um trabalho dele, ele acaba sendo engolido por um sistema. Da mesma forma que a gente é no nosso dia a dia engolido pelo sistema de trabalho mesmo. É necessário a gente trabalhar para ganhar dinheiro. Isso é óbvio, né? É necessário. A gente tem que botar pão na mesa, né? A gente tem ali nossas demandas e diversas que necessitam de dinheiro. O artista é a mesma coisa. O problema é que quando o que era para ser um louvor a Deus acaba virando um trabalho, o problema é ele esquecer um pouco dessa parte do louvor e focar mais nessa parte do trabalho. Entendeu? Não acho errado quando um artista, por exemplo, vai cobrar para cantar em um local. Até porque o trabalho dele é um artista. Mas eu já não sou a favor de um valor abusivo, entende? Mas quando você está sob a direção de uma gravadora, não dá. Você tem que cobrar o que a gravadora está falando. Tem muita gente que critica os artistas gospel, né? Pô, o cara cobra 10 mil para cantar, 20 mil. Eu concordo que são valores altos. Mas por trás ali tem uma equipe de músicos que muitos deles nem cristãos são. Eles são só pessoas contratadas para estar tocando junto ali. Né? Tem uma equipe de mídia, tem um empresário, tem a gravadora, entendeu? Então tem vários pontos ali para o artista mesmo, acaba ficando um valor menor. Né? E o artista às vezes toma pancada por isso. Mas eu sou um dos que critica, mas não necessariamente a pessoa. Eu critico mais o sistema. Sim, é porque acaba. Desculpa te cortar, mas pelo que você está falando, virou um produto. Vira um produto. É como qualquer outro show, só que para um Exatamente. público específico. Assim como tem aquele público que vai gostar, sei lá, de um show de forró, de sertanejo, tem um público que gosta da música gospel. Então, Isso. a venda daquele produto para aquele público que curte esse estilo. E eu vou te dizer, cara, que dependendo do nicho, é mais lucrativo o nicho gospel do que os ramos seculares. Pega, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do J.A. Já. Então, ele era um cara muito famoso antes, né? Era gospel e tal, e aí ele acabou revelando o que estava no coração dele há muito tempo, né? E aí ele foi pro mundão, começou a tocar música secular. Eu tava observando, esse dia eu tava no Spotify, né? Apareceu uma propaganda de música dele, né? Aí eu falei assim, caramba, deixa eu entrar aqui no perfil dele. Que agora, inclusive, o nome é ela, né? Não é nem o perfil dele, não, o nome é ela. A artista se chama ela. Eu tive até dificuldade para encontrar o perfil, né? Porque não é muito conhecido. Aí eu fui comparar, porque ele tem 2 perfis. Ele tem um que é quando ele era gospel e um agora. Cara, quando ele era gospel, eu fiz a conta, dá em torno de 10 vezes mais ouvintes mensais do que o agora. Sim. Então você fala assim, essa pessoa, por exemplo, o J.A., ele não deixou de cantar gospel por dinheiro. Foi por uma questão existencial mesmo dele, uma questão identitária dele mesmo. Né? Ele não se enxergava mais no meio cristão. Mas o nicho, porque o nicho cristão, aliás, ele acaba sendo mais lucrativo muitas vezes do que muitos nichos seculares. Então, a Sony Music, por exemplo, a Som Livre, essas gravadoras que não são focadas no gospel, elas começaram sendo secular e agora elas têm uma parte que é gospel. Esses caras em especial não querem nem saber de adoração. Concorda? Eles querem saber do dinheiro. Isso é arriscado. Não para eles. Eu até acho que para eles é menos. Porque uma pessoa que não tem o temor de Deus, ela vai ter uma medida de punição, vamos dizer assim, né? Mas para quem tem o conhecimento, a medida é maior. E isso quem falou foi o próprio Jesus. Quem muito é dado, muito será cobrado. Ele falou isso. Ele fala em uma outra ocasião: ai de você, Jerusalém, porque se em Sodoma e Gomorra, que eram cidades extremamente promíscuas, idólatras e sanguinárias, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido pregado o que está sendo pregado a vocês hoje, se eles estivessem vendo os sinais que vocês estão vendo hoje, eles teriam se convertido. Então vai ter um rigor menor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Então a Bíblia mostra que quando a gente sabe muito, é uma faca de 2 gumes, né? Ou são 2 lados de uma moeda só. Um lado é que a gente realmente tem mais possibilidade de libertação, porque você conhece a verdade. Só que o outro lado é que você tem uma responsabilidade muito maior, né? E sobre esse campo de adoração, estou falando muito... Não, tá ótimo, tá ótimo. Sobre esse campo de adoração e louvor, existe algo interessantíssimo que eu ainda vejo pouquíssimas pessoas falarem
E pior, né? Pouquíssimas pessoas que tocam em igreja e cantam em igreja têm essa consciência. A música, ela é um instrumento de movimentação no mundo espiritual. Uhum. A gente vai bater um papo muito viajado agora, Uhum. tá? Mas há um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo no YouTube que ele mostrava como que as partículas do que a gente vê, tudo aqui é átomo, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um objeto físico. Esse objeto físico, se a gente pegar um microscópio e ver lá no ponto mais profundo dele, é átomo, Uhum. né? E só que ele estava mostrando nesse vídeo como é que tudo isso é formado por padrões geométricos, Uhum. entendeu? Então, na verdade, o mundo ele é criado, basicamente, ele é desenhado por padrões geométricos. E os programadores, os artistas de computador, por exemplo, né? A inteligência artificial, quando ela vai recriar uma imagem, ela usa padrões geométricos para desenhar alguma coisa. Porque o mundo físico verdadeiro, o mundo real, é desenhado por padrões geométricos. E aí esse cara no vídeo estava mostrando como é que a música, ou os sons no geral, eles induzem padrões geométricos. Olha que coisa interessante. Pegou um prato preto, Uhum. botou sal, para poder dar um contraste bem grande. Uhum. E aí ele botou uma... tipo um microfone, alguma coisa induzindo o som embaixo. Uhum. E aí ele botou uma frequência sonora constante. Conforme ele mudava o tom da frequência, o sal ele ia se mexendo no prato e formando formas geométricas Pela vibração. pela vibração. Então, uma hora formava um triângulo, aí ele mexia na frequência, formava um quadrado, mexia na frequência, formava um octógono, né? Um hexágono, né? Que fala, né? Então, cada hora formava um padrão diferente. O que a gente entende por isso? Que sons eles mexem em partículas. Certo. O nosso corpo ele é mais de 70% água. Apesar da gente ser meio que físico, o nosso corpo é mais de 70% água. E os átomos, a maior parte deles é oca, é vazia. Então, na verdade, o que a gente vê de físico, por dentro é vazio e formado majoritariamente por água. Então, a água, não sei se você já reparou, quando você tem uma vibração perto da água, ela começa a tremer. Sim. Né? Ou seja, sons vibram a água, que vibra não só o nosso corpo, mas tudo que existe. Então eu acredito muito que isso tem tudo a ver com a criação. Porque a palavra de Deus fala que Deus criou o mundo através da palavra. Haja, 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 disse Deus, sempre palavra. E também fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, e várias culturas antigas, não só os hebreus, mas os egípcios, os hindus, os maias, eles falam que antigamente era só água. Só tinha água e a partir da água veio a vida. Inclusive a Bíblia fala isso. Então, o que eu imagino? É água, era muita água, só água. E o som que Deus emanava ia tirando vida, gerando forma daquela água. Entendeu? Sim. E o que isso tem a ver com a música? Aí entram várias teorias de homens muito respeitados no Brasil. Tem um, por exemplo, chamado Sóstenes Mendes, que foi quem começou as gravações do Diante do Trono, que hoje é um ministério famosíssimo, né? Sim. O Sóstenes ele fala sobre isso, sobre o poder da música no mundo espiritual. A música ela tem um poder de criar, da mesma forma que qualquer som. Então, dependendo da música que você ouve, você está atraindo para a sua vida um espírito, seja ele um espírito de Deus ou um espírito maligno. Certo. E aí que entra essa importância do que o pessoal tem feito com a indústria da música cristã e de quem tem ministrado. Entendeu? Porque você bota uma pessoa lá para cantar que está com a vida toda errada, não que eu seja santo, pelo contrário, eu tenho muito a melhorar, todos nós temos, né? Mas Deus ele vê o coração. Então, se a pessoa está com o coração endurecido e não quer saber de melhora, aquela pessoa não vai estar só cantando uma música, ela vai estar transmitindo um espírito sobre quem está ouvindo. Isso é na igreja, mas isso também é lá fora, em qualquer lugar. Então, eu acredito nisso, que todo show que você vai é uma espécie de culto Sim. a alguém, entendeu? Aham. Tanto que você vê nos shows, pô, levanta seu celular, aí levanta a mão, aí pô, vai tal, Sim. bate tal, não sei o quê. Esse tipo de movimento também é um movimento de culto. Não só nas igrejas
de hoje, principalmente as evangélicas, mas também era um movimento de culto lá atrás, no povo de Israel. Sim. Entendeu? E a música é composta por melodia, harmonia e ritmo. São os 3 componentes da música. Esse Sóstenes Mendes que eu te falei, ele explica que cada ponto da composição da música, ele toca numa parte do nosso ser. O nosso ser é composto por alma, corpo e espírito, de acordo com a doutrina cristã mais aceita, né? Então, Sóstenes fala que que a parte rítmica da música toca no nosso corpo. Isso faz todo sentido. Você tem uma música mais rítmica, você dança. A parte... Há 30 anos, nascia em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente. O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades, deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Você sabia que muitos dos sintomas do dia a dia, como fadiga, ansiedade, intestino preso, TPM intensa ou baixa imunidade, podem estar ligados a desequilíbrios bioquímicos no seu corpo? Na consulta ortomolecular, eu investigo a causa dos sintomas através dos exames e escuta individualizada. A gente não trata só a alimentação, tratamos o corpo como um todo, com foco em equilíbrio nutricional, hormonal e metabólico. Você recebe um plano exclusivo com base no seu estilo de vida, exames e queixas. Uma alimentação funcional, suplementação, ajustes no sono, intestino, ansiedade, tudo de forma natural e personalizada, feito exclusivamente para você. Com esse cuidado, minhas pacientes relatam mais disposição, melhora na pele e intestino, redução da ansiedade e até mais clareza mental. É sobre cuidar do corpo com estratégia. Se você quer cuidar da sua saúde de forma completa e entender de verdade o que o seu corpo está pedindo, agende sua consulta ortomolecular comigo. Vamos cuidar da sua saúde com carinho e consciência. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto
casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. A harmônica toca na nossa alma, que são as emoções, e a parte melódica toca no nosso espírito, entendeu? Que é o ponto mais profundo ali. Então ele mostra que que determinadas melodias que você canta, você está atraindo algo, ou seja bom, ou seja ruim. É interessante você falar isso, Cassiano, porque se a gente pega, por exemplo, aqueles vídeos de briga generalizada em show, se você for reparar o tipo de música que está tocando, Exatamente. a harmonia já vai trazer justamente esse espírito, digamos assim, de divisão mesmo, de briga ali. Então, chega a ser um pouco contraditório o artista falar assim, gente, vamos manter a calma, vamos manter a paz. Porque o que ele canta já é para agitar, né? É verdade. E isso tá certo que não é para todo mundo, mas aquelas pessoas que já são mais inclinadas para isso, acaba que aquele ritmo, aquele beat, né, aquela batida mais envolvente ou mais tensa, vai estimular uma briga, vai estimular ali algo que ele já tá ali dentro dele e é diferente, cara. E é diferente de você ir em um lugar mais tranquilo, com uma música, sei lá, de uma voz e violão, o cara ali tranquilo e tal. Exatamente. O próprio ambiente vai trazer essas sensações para quem tá participando. Exatamente. Isso é muito estudado até pela ciência mesmo, né? Pela neurologia, né? Tem a tal da musicoterapia, que eu acho muito interessante. Não sou assim perito nisso, não sou estudioso, mas eu sei que existe, né? Que é você justamente induzir estados cerebrais através da música. Então, se você tem uma música muito agitada, a pessoa vai ficar agitada. Sim. Isso, na verdade, nem é segredo, né? A gente percebe isso. Sim. E é o que você falou. É muito contraditório você querer, um artista querer que, poxa, não vamos brigar não, não vamos discutir não, se a música é aquela pauleira. Eu acho alguns rocks um pouco mais pesados, eu gosto, desde que sejam cristãos. Gosto de rap também, desde que tenha uma letra inteligente e seja cristão. Não é o estilo de música que eu mais ouço, não é. Mas realmente ele induz uma agitação no nosso corpo. Sim. Tanto que tem música para malhar, tem música para você correr. Verdade. E tem música para estudar. São músicas diferentes. Sim. Né? Você não vai estudar ouvindo um heavy metal e você também dificilmente vai malhar ouvindo música clássica. Sim. Ou uma canção de ninar. Não dá, Não né? dá. Exatamente isso. Existe uma coisa interessantíssima sobre essa questão de induzir estados, né, corporais, né, a partir da música. O nosso cérebro ele vibra. O nosso cérebro ele emite vibrações. E, inclusive, tem estudos de neurociência que eles tentam entender a comunicação de um cérebro com o outro sem a pessoa falar nada. Existe isso, os cérebros se comunicam através de vibração. Então, às vezes, a gente sente uma energia meio pesada no ar. Sabe quando você sente que aquela pessoa não está muito à vontade? Sim. Ou o inverso, que aquela pessoa tem uma energia boa? Sim. Né? Isso daí pode ter quesitos espirituais, que eu acredito, mas cientificamente falando, são cérebros que estão vibrando em frequência diferente, um está se comunicando ao outro. Tem até uma ciência, eu acho que posso chamar de ciência, que estuda isso, que é a parapsicologia, né? Que é a psicologia que estuda eventos paranormais, né? Exatamente. Que não tem nada a ver com o filme que você está assistindo. Não, nada a ver. São efeitos, como o Cassiano está citando aqui, são efeitos que a nossa própria mente e essa troca de energia é capaz de criar. Então, dependendo da troca de energia, são coisas que a gente vê ali que acha que é sobrenatural, que na verdade é a nossa própria mente que está criando, e essa troca de energia cria essa situação, né? É interessante isso. É interessantíssimo isso, é muito, muito interessante. Eu sou apaixonado nessa área, apaixonado mesmo. Essa parte de sons, de musicoterapia e tal, como o nosso cérebro tem frequências, né? E essas frequências são medidas realmente. Quando o seu cérebro está vibrando, por exemplo, em 7 Hz, é um estado de relaxamento. Aí vai para 4 Hz ali, já é estado de sono. Aí se for, tipo, não lembro de cabeça agora, acho que é 10 Hz, já é estado de vigília, de atenção.
Então, de acordo com a música que você ouve, você consegue induzir nesses estados do seu cérebro. E isso Entendeu? é muito legal da gente parar pra pensar que as trilhas que são utilizadas em filmes, em séries, são todas Propositais, né? baseadas nisso, né? E são Exatamente. proposital para cada momento. Eu tava vendo até recentemente, hoje eu não vejo mais televisão, né? Mas quando nós éramos crianças, adolescentes, a gente assistia. E aí tinha uma faixa de horário da Globo que era depois daqueles programas todos que passava, aí tinha o Jornal da Globo e aí tinha uma faixa de filme. E tinha gente que dormia na sala, né, com a televisão ligada e acordava com aquela trilha daquela sessão de filmes. E aquela trilha traz essa sensação de final de noite, aquela melancolia que tipo, pô, tá tudo de madrugada, tá todo mundo dormindo, entendeu? Tipo assim, caramba, o dia tá acabando. Então traz aquela sensação, por exemplo, a música de encerramento do Fantástico. Já é uma música feita pra trazer essa sensação, tipo, amanhã é segunda-feira, entendeu? Exatamente. É tudo pensado de forma proposital, cara. Sim, exatamente. Tem muito mais coisa que é proposital que a gente não faz ideia, né, cara? Sim. Existe muita coisa que é proposital que a gente não faz ideia, né? Exatamente. A música ela tem um poder fortíssimo. Tanto que na época da Bíblia, o rei Davi, antes de ser rei, era o rei Saul, né? Que estava no lugar dele. E depois o rei Davi entrou. E Saul, ele ficou com muitos problemas psicológicos, né? Ele era um cara que invejava muito, inclusive, Davi. Ficava muito mal. A palavra de Deus diz até que um espírito perturbador da parte de Deus foi contra Saul, porque Saul deixou de cumprir alguns preceitos. Mas quando ele estava mal, a Bíblia diz que Davi pegava, tocava a harpa e isso acalmava Saul. Ai, que maneiro. Interessantíssimo isso. E a Bíblia chega a falar que o espírito saía, né? O espírito saía de Saul quando Davi tocava a harpa. Então a gente vê aí uma ação fisiológica, mas também vê uma ação espiritual. Né? Legal. Eu acredito em ambos os pontos. Né? Eu também acredito. E até a gente mesmo, né, cara? Quando a gente tá triste, a gente bota uma boa música pra ouvir, já vai acalmando o nosso coração, já vai trazendo a gente pra uma realidade. Eu gosto muito de escutar essas músicas que principalmente cristãs, né, que trazem pra gente essa questão de como que Deus se importa com a gente, sabe? Verdade. E como que muitas vezes a gente não dá o verdadeiro valor a esse amor que Deus tem para conosco. Então, as músicas cristãs que têm essa pegada, que mostra, né, que como que nós somos criados para Deus mesmo, né, e como que nós temos essa inclinação para adorar a Deus, me traz essa... Como posso dizer? Me recoloca no tempo atual. Porque às vezes a gente fica tão ansioso com o futuro, que a gente fica com a cabeça tão voada, que bate uma sensação ruim. Sim. Aí eu boto uma música, né? Tem uma música até do Frei Gilson, né? Que ele canta assim: acalma minha tempestade, acalma meu coração. Traz a paz que só encontro em ti, Senhor. Aí ele pega as passagens da Bíblia, por exemplo, do Evangelho, de Jesus acalmando a tempestade, Sim. e coloca dentro da música. E quantos de nós passam por tempestades na nossa O vida? tempo todo, né? E aí quando a gente ouve uma canção dessa, fala assim, pô, qual é a tempestade que eu tô passando nesse momento? Exatamente. E vai acalmando o nosso coração, né? Vai trazendo a gente pro Exatamente. tempo presente. Exatamente. Eu imagino, Thiago, que o maior causador de sofrimento do ser humano, isso é uma teoria que eu tenho, né? É literalmente o afastamento de Deus, no sentido de você se esquecer por que você foi feito. A gente vê aí um mundo louco, né? Onde as pessoas fazem loucuras mesmo, sequestro e vários outros crimes. Não vou falar porque se bobear, não sei nem se cai aqui o vídeo depois ou não, né? Mas tudo isso é motivado por, no fundo, se a gente for puxar lá atrás a raiz, por uma cadeia de insatisfação crônica dentro do coração. Acho que é no livro de Tiago, na Bíblia, que fala sobre isso. Eu acho que é. Que fala assim, de onde que vem as dissensões entre vocês? Não é dos desejos ruins, dos maus desígnios no seu coração? Então, às vezes, quando a gente tem um coração longe de Deus, ele está inclinado para coisas ruins. Por quê? Porque ele está tentando encontrar satisfação nas coisas desse mundo. E isso gera um desespero. Porque sempre que você vai buscar satisfação aqui, você nunca vai encontrar. Vamos supor que você queira buscar satisfação no seu processo, no seu sucesso profissional, né?
E graças a Deus, cara, o podcast tem só melhorado, só aumentado, entendeu? Sempre pessoas mais interessantes têm trazido para cá, tá ficando cada vez mais bonito, então tá crescendo. Porém, isso vai se limitar a alguma coisa, seja, por exemplo, às vezes algum dia você vai envelhecer, você vai querer aposentar, ou talvez você não queira aposentar, mas algum dia você vai se ver à beira da morte, mesmo como todos nós vamos, né? Sim. Então imagina se sua esperança tivesse, poxa, a minha felicidade está aqui no meu trabalho. Uhum. No dia que talvez o trabalho não esteja tão legal assim, sua felicidade acabou. É verdade. A minha felicidade está na minha família. Tem que estar mesmo, a gente tem que amar a nossa família. Só que, e se algum dia acontecer alguma coisa com a família? Nossa felicidade acabou? Nossa existência vai acabar? Então, sempre que a gente tenta botar a nossa felicidade numa coisa que é daqui da Terra, o que vai acontecer? Algum momento a gente vai se frustrar. Porque essas coisas aqui da Terra, cara, são uma bênção de Deus. Só que elas são passageiras. E é muito legal você falar isso, Cassiano, você sabe por quê? Sabe o que vem na minha memória agora, na minha lembrança? O quê? Quando a gente coloca a nossa expectativa e a nossa alegria nas pessoas da igreja. Verdade. Porque as pessoas acabam se afastando de Deus porque ela se decepciona na igreja. Isso e aí. não tem nada a ver. A igreja é um meio que a gente tem para poder louvar, adorar a Deus. Mas aí. não é porque as pessoas que estão ali fizeram algo de errado ou te magoaram que Deus fez isso com você, né? Exatamente. Cara, eu costumo dizer que a pessoa que é mais ferida pela igreja é o próprio Jesus Cristo. É verdade. E ainda assim, ele não deixa de estar nos cultos junto com a gente. É verdade. Então, É assim, verdade. ele seria a pessoa que poderia ter mais motivo para dizer assim, não vou mais estar junto com essas reuniões Sim. aqui dos crentes, dos católicos, porque esse Sim. pessoal é tudo hipócrita. Sim. E é verdade, cara, a maioria talvez, cara, dos cristãos, infelizmente, são hipócritas. Sim. Mas quando a gente deixa de estar ali, cara, a gente não está ferindo a Deus. A gente está ferindo a gente. Sim. A gente não está se revoltando contra Deus. Não tem como se revoltar contra Deus, Sim. sabe? E às vezes as pessoas pensam, poxa, eu vou deixar de ir porque fulano me magoou. Cara, esse fulano que te magoou, ele vai continuar ali fazendo o que ele quiser fazer lá dentro daquele lugar, né? Às vezes ele é um pastor que rouba, ele vai continuar roubando. Às vezes ele é um padre que usa a autoridade dele para conseguir algum benefício pessoal, ele vai continuar fazendo isso. Vai. Você não vai alterar em nada a vida daquela pessoa. Só que você vai ser prejudicado, que você vai estar longe da presença de Deus. Se você pega uma brasa e tira de perto do fogo, daqui a pouquinho essa brasa vai se apagar. Traz ela para perto do fogo de novo, ela vai acender. Então assim é a gente com a igreja. Tem muita gente hoje em dia que acha que a gente pode ser desigrejado. Eu respeito quem acha assim, mas eu sei que está errado. Porque a Bíblia diz, não deixeis de congregar. Paulo falou isso. E aí, mas esse ponto da Bíblia eu discordo. Eu não penso assim. Eu acho que se você discorda de algum ponto da Bíblia, alguma doutrina da Bíblia, então você rasga a Bíblia inteira. Entendeu? Eu não interpreto, Cassiano, eu não tenho segurança para interpretar literalmente todos os pontos. Então, por exemplo, Adão e Eva. Eu não duvido que eles existiram, mas também não duvido se eles forem uma metáfora que Deus usou. Apesar disso, mesmo eu não interpretando literalmente tudo, eu não posso pegar os princípios e contradizer, porque senão eu estou sendo extremamente parcial. Eu estou querendo fazer o papel de Deus. Dizer que eu sei o que é melhor para mim. E sobre esse ponto que você falou das pessoas decepcionadas, infelizmente é o que mais tem. Infelizmente, é uma estratégia do inimigo mesmo para esfriar as pessoas. Porque quando o inimigo esfria alguém, cara, é muito interessante a gente pensar nisso. Ele não está esfriando só aquela pessoa. Ele está esfriando talvez a esposa do cara, que vai ser prejudicado com a conduta ruim do cara por estar longe de Deus. Ou o marido da mulher, que vai ser prejudicado com a conduta ruim dela. Ele vai estar esfriando naturalmente os filhos desse casal, os netos, bisnetos. Ele está esfriando uma rede de pessoas. Entendeu? Tem uma música interessantíssima, tem um artista que eu ouço chamado John Mark Pantana. Ele é americano, inclusive. Entre aqueles que eu tava te falando que, poxa, os caras são totalmente amadores, né? Primeiro CD do cara ele gravou com celular. Voz, legal. violão, celular. Extremamente amador, só que, cara, profundo, sabe? As músicas legal. profundas, assim. E porque foi a experiência real que ele teve, né? Não foi essa comercialização do gospel, como a gente estava falando, né? E aí tem uma música que ele canta, que ele gravou pouco tempo depois, né, desse primeiro CD, que ele fala sobre a religiosidade. Que às vezes a gente é ensinado pela nossa sociedade a ser religioso.
mas não ao conhecer a Deus. Então a pessoa que nasceu desde pequena numa igreja evangélica, ela vai naturalmente levantar a mão para cantar, porque é um hábito da igreja evangélica. Ela vai querer, às vezes, dar o dízimo, mostrar que está dando, porque é um hábito. Ela vai querer ter uma Bíblia grande, bonita, porque é um hábito. Às vezes a pessoa que nasceu na igreja católica, eu não sei muito bem como é que são os costumes, mas ela vai querer fazer algum costume ali católico porque ela é um hábito, entendeu? E a maioria das vezes, a gente não percebe que a gente está fazendo isso automaticamente. Sim. Às vezes a pessoa está fazendo isso por mera vaidade. Cumprir um rito ali, né? Para cumprir um rito. Né? Quantas vezes eu já não ouvi de pessoas falando assim, hoje à noite eu não vou ao culto não, que eu já fui de manhã. Tipo assim, tudo bem se você quer descansar em casa. Tudo bem. Mas só que o fato de você ter ido ao culto de manhã não te exime de uma responsabilidade de ir à noite. Até porque a gente não tem um compromisso de ir ao culto. Eu quero estar no culto porque eu amo a Deus. Certo. Não é um checklist semanal. Não vou bater ponto na igreja. Entendeu? E aí essa música desse cara, desse John Mark Pantana, fala muito sobre a falsidade de quem está muito preso à religião. E aí ele fala que Deus libertou ele das correntes, né, tirou dele os pesos, que Deus acabou com o fingimento dele. E que é que a gente vê muitas pessoas sendo muito fingidas. A pessoa quer fazer uma performance diante dos outros para todo mundo ver como é que a gente é santo. Sim. Sendo que, na verdade, ninguém é. O cara que está lá na frente pregando, louvando, e o cara que está sentado, e o cara que está, o mendigo que está na rua, e o cara que está cometendo crimes, todas essas pessoas aqui, as atitudes deles são diferentes. Mas em termos de valor para Deus e de capacidade de ser salvo, é igual. Porque o cara que está ali pregando e o cara que está cometendo um crime hediondo, esses dois têm a mesma capacidade de ser salvo, que é zero. Nenhuma capacidade de ser salvo. A Bíblia diz que quem tropeça em um ponto da lei já é condenável por todos os pontos. Então, o que me garante se eu sou um pastor, estou pregando, que eu sou salvo porque eu faço as coisas certas? Não é porque eu faço as coisas certas. Porque é claro que em um ponto da lei, pelo menos, eu vou tropeçar. Entendeu? Quem me salva é Jesus Cristo. É essa misericórdia de Jesus Cristo que me salva. E aí o Pantana fala na música, ele fala assim, fala que Deus, né? Fala, Deus, você não colocou nenhuma expectativa sobre mim. Você disse, filho, eu só quero que você seja livre. E a religião nos faz esquecer disso. Às vezes a gente se cobra muito. Poxa, eu acabei não rezando tal coisa hoje. Eu acabei não jejuando hoje. Eu acabei não indo ao culto tal dia. E a gente se cobra, só que a gente esquece que, na verdade, Deus ele só quer que a gente seja livre. Entendeu? Ele só quer que tenha um tempo com a gente. Sim, e só para fazer um acréscimo no que você está falando, quando Jesus no Evangelho falava sobre o jugo e sobre o fardo, era justamente disso que ele estava falando, porque os doutores da lei, os sacerdotes do templo de Jerusalém, colocavam altas responsabilidades sobre o povo, sendo que eles mesmos não cumpriam nada, né? Exatamente. As pessoas tinham que cumprir ali um checklist, como você estava dizendo, de várias regras, e eles eram, como a própria palavra diz, sepulcros caiados. Eram bonitos por fora, mas por dentro somente podridão. E aí quando Jesus fala sobre o jugo leve, né, sobre o fardo leve, que o fardo dele é leve, ele está falando justamente sobre isso, que esse peso que a religião botava sobre as pessoas, Jesus retirava. Quando os cristãos em si, eles, até no início ali dos primeiros séculos, tinham aquelas questões, a gente precisa se tornar judeu primeiro, quem era pagão se tornar judeu primeiro para depois ser... Não, era só aceitar Jesus. Exatamente. Né? Circuncisão no coração. Exatamente. Não era circuncisão física. Então o que você está falando é muito importante, Cassiano. Sim. E exatamente o que você está falando. Jesus Cristo, ele veio contra o sistema religioso. Eu não gosto muito de usar essa palavra religioso, porque a palavra religião vem do latim, né? Religare, que é ligar de novo o homem a Deus. Sim. Então a palavra religião em si é uma palavra linda, maravilhosa, que é o que Jesus faz. Só que como ganhou essa conotação um pouquinho ritualística, eu acabo usando essa palavra para a gente poder, né,
entender mais fácil. Uhum. Então, Jesus ele se levantou justamente contra as pessoas religiosas. Uhum. Isso é uma coisa difícil da gente visualizar hoje em dia, porque a gente se acostumou novamente ao que já estava acostumado naquela época, quando Jesus veio. Uhum. O Pantano ele termina a música falando assim, falando para Deus, né? Você é a pessoa menos religiosa que eu conheço. E é verdade, cara. É verdade. Isso é interessantíssimo. Porque Deus ele não tá, cara. Deus ele não criou a gente para ter um rito. Ele criou a gente para ter uma relação. Entendeu? Não é o rito, é a relação. Pai e filho. Uhum. Com todo respeito, é óbvio, porque ele é Deus, né? Uhum. E nós somos nada. Isso é óbvio. Entendeu? Comparado a ele, a gente não é nada. Uhum. Então a gente não pode nunca abusar da liberdade que ele nos deu. Mas só que tem que existir uma relação pai e filho. Não pode ter essa distância de que ele é apenas o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele também é nosso pai. Entendeu? Ele também é o nosso amigo. Ele diz, vou chamar vocês a partir de agora de amigos. Jesus Cristo falou isso. Sim. E então, cara, isso a gente acaba se distanciando. E isso é muito pregado hoje em dia, em muitas igrejas, essa relação de Deus como amigo. Mas até quem prega, até as igrejas que pregam, elas se distanciam também. Porque na prática as igrejas falam, não, Deus é nosso pai, Deus é nosso amigo, ele quer relação com você, isso é verdade. Só que se a gente for olhar muitas vezes dentro dessas igrejas, tem lá pessoas que estão, até as pessoas estão pregando às vezes, essas próprias pessoas estão querendo criar uma performance para poder mostrar quão santas elas são. Uhum. O mesmo erro que elas pregam contra, inconscientemente elas estão fazendo. Uhum. Isso é muito difícil a gente lidar, né? Porque a gente, como ser humano, a gente tem essa tendência. A gente querer fazer as coisas pelo nosso mérito. Uhum. Passagem do filho pródigo, é interessantíssima essa passagem. Não sei se você sabe disso. O personagem principal da passagem do filho pródigo não é o filho pródigo. Sabia disso? Não. Qual é o personagem principal? É o irmão do filho pródigo. É quem fica? É quem fica. A passagem, ela foi... O intuito da passagem é para quem fica. Interessante. Porque antes disso, qual que é o contexto ali da história? Os fariseus, né, os religiosos da época, eles estavam tentando pegar Jesus em algum ponto ali. Uhum. Né? Estavam fazendo as perguntas difíceis. Como sempre, né? Como sempre, exatamente. E eu não vou lembrar agora exatamente o assunto específico daquela ocasião, Uhum. mas Jesus contou para eles essa parábola para poder mostrar que quem fica pode ser que não seja nem convertido, que seja menos santo do que quem foi. Uhum. E ele mostra, os caras tinham 2 filhos, um foi e um outro ficou. O que foi fez esse monte de besteira, Uhum. mas depois voltou e o pai ainda o amava. E o que ficou, ao invés de se alegrar com o que voltou, que é a reação natural de um cristão, de um filho de Deus, é se alegrar com quem está voltando, Uhum. ao invés de se alegrar com quem voltou, o que foi ele teve inveja. Sim. O que foi ele disse, poxa pai, estou te servindo há tanto tempo, você não fez nada por mim. Aí o pai fala, não filho, tudo que é meu é seu. Porque às vezes a gente fica na igreja, entendeu? Só que a gente está vivendo uma vida totalmente distante de Deus. É verdade. Totalmente distante, entendeu? Então assim, o intuito principal da passagem, depois dá uma lida no contexto, Uhum. é para quem ficou, é para o filho que ficou. Tem uma música muito interessante da Deise Jacinto, que fala sobre isso, sobre o filho que ficou. O nome da música é Herança. Ela é muito interessante, porque ela conta sobre a ótica de quem ficou. Tipo assim, eu sou o filho que ficou, eu sou a voz que se calou sobre aquele que voou do ninho. Mas assim, interessantíssimo, porque ela mostra que o filho se sentia como um empregado, vamos dizer assim, do pai, e não como um filho verdadeiramente. Muito interessante, cara. Muito interessante. Você me falando sobre essa passagem, essa parábola, me lembrou também Jesus falando, dando aquele exemplo do filho, né? Que falou assim, pai... O pai falou assim... Ou é o servo, acho que era o servo, né? Falou assim, olha, você faz essa tal coisa aqui, tal, pra mim. Ele falou assim, eu faço. Uhum. E ele não foi. Uhum. E o outro, ele falou assim, você faz tal coisa pra mim? E ele falou assim, eu não vou fazer, não. Mas aí passou um tempo, ele foi lá e fez. Aí Sim. Jesus falou assim, qual dos dois que
cumpriu a vontade do pai, né? Aquele que falou que ia e não foi, ou aquele que falou que não ia, mas foi lá e fez. Então tem uma semelhança muito grande sobre essa questão de o que é fazer a vontade de Deus, né? Sim. Eu estou aparecendo, eu estou falando, estou fazendo, mas ele não está fazendo nada, ou aquele que talvez não tenha aquela aparência tão bonita, né? De religioso, digamos assim, mas ele vai lá e faz o que Jesus pediu, né? Então, isso daí é um ensinamento para os dias atuais, cara. Sim, eu vejo muito, eu interpreto muito essa passagem que Deus valoriza demais a sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Porque o cara que chegou e falou assim, eu não vou fazer, e depois fez, quando ele disse não vou fazer, ele estava sendo sincero. Ele já estava falando, Deus, ó, Senhor, Pai, eu não quero fazer isso não. Aí depois ele falou assim, não, mas deixa eu fazer, porque ele se arrependeu. Então a gente tem que ter sinceridade com Deus, cara, a todo momento. Às vezes a gente vai orar e a gente fica muito preso em palavra bonita com Deus ou num script para orar, né? Não existe script para orar. Aliás, vou até me corrigir. Existem pressupostos. Como Jesus, por exemplo, ensinou no Pai Nosso, ele mostrou ali uma temática de oração. Um caminho, né? Um caminho, isso aí. Agora, você não tem que seguir a mesma palavra sempre ou falar como se você estivesse falando com a parede. Muita gente fala para a parede, não fala para Deus. E aí a pessoa que vai orar, eu valorizo muito a sinceridade. Você virar para Deus e falar assim, Senhor, eu tô com um tal problema. Tipo assim, eu tô com raiva de fulano, eu tô tentado a fazer tal coisa, tô com esse desejo errado, eu tô com esse problema aqui. Meu coração tá assim. E sinceramente, Deus, eu nem tô querendo tanto assim mudar, mas eu sei que o Senhor quer que eu mude, então por favor me ajuda. Então isso é a sinceridade. Sabe? Isso é que esse segundo filho fez. Ele falou, eu não vou fazer isso. Ele foi sincero, eu não quero fazer isso. Mas aí quem sabe entre esse eu não quero e a decisão de fazer depois, não foi o Espírito Santo nesse meio tempo, falou assim, poxa, tô vendo que meu filho foi sincero, deixa eu entrar aqui então na vida dele. É verdade. E mudar o desejo dele. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque Deus já sabe, cara, o que você quer e o que você não quer. Você não precisa fingir para Deus que você quer alguma coisa que você não quer. Ele já sabe. Sim. Entendeu? Eu lembrei agora também, cara, que você vê como que conversa boa traz boas lembranças, né? Que legal, cara. Eu lembrei agora de um filme, você deve conhecer um filme gospel conhecido, A Virada. A Virada. Nossa, esse filme... Já ouvi falar, nunca assisti, acredita Cara, nisso? assista, o filme é excelente. E tem uma cena do filme, eu não vou contar porque você vai assistir, mas tem uma cena do filme que é muito legal, cara, que é exatamente o que você tá falando. A história do filme, de forma resumida, né? Ele é dono de uma agência de carros e ele e a igreja, tá? E a igreja normal, só que ele não tinha uma vida cristã. Ele ia aos domingos à igreja, mas não tinha um compromisso de viver nos negócios dele, na vida familiar dele, uma vida cristã. Tanto que o filme inicia com uma cena deles num culto e tava passando o momento da oferta, ele finge que tá colocando uma nota dentro do envelope para que os outros vejam que ele está colocando o dinheiro, só que ele entrega o envelope vazio, só para parecer que ele estava colocando dinheiro. Ele até tira a nota da carteira, coloca dentro do envelope e tira rápido. Que as pessoas viram que ele abriu a carteira, enfim. Então, para você ver a índole que o cara estava levando. Sim. E ele tinha uma agência de carros e ele praticava preços injustos na venda desses carros. Resumindo a história, pulando para a parte final, ele tem um encontro com Deus e tal, resolve se redimir. E aí, na hora que ele vai devolver o dinheiro para as pessoas que ele cobrou demais, as pessoas começaram a tratar ele muito mal. Começaram a tratar ele mal, tal, né? E algumas aceitaram. E aí, nesse meio tempo, tinham feito uma reportagem mostrando práticas ilegais que tinham sido feitas em concessionárias de carro. E ele tinha sido a única concessionária que tinha sido honesto, porque ele já tinha feito a mudança. Olha como que as coisas são. Sim. Ele volta para a concessionária e começa a rezar. Senhor, eu tô com muita raiva. O Senhor sabe que meu coração tá com muita raiva. Eu fiz o que eu achava certo, que era devolver o dinheiro, né? Mas as pessoas não aceitaram, eu tô com muita raiva isso e tal. Enquanto ele tava orando, né? Quando tava pedindo a Deus, aquela reportagem que tinham passado, o pessoal que assistiu a reportagem começou a procurar a concessionária dele por causa da honestidade que ele teve naquele momento, né? Sim. Então, foi meio que uma resposta de Deus, porque ele foi fiel em fazer o que era certo e
Deus recompensou de outra forma, digamos assim, para que ele fosse falado assim, pô, ele foi honesto, ele mudou de vida. Então isso traz para mim essa questão de ter essa oração sincera. Senhor, eu tô com raiva, Senhor, o Senhor sabe como que meu coração tá aqui querendo explodir, mas eu fiz o que o Senhor colocou que era o certo para fazer. Sim, exatamente. Eu tomo isso assim como uma lição para minha vida, sabe? De entregar para o Senhor como o meu coração tá. Por mais que ele saiba como que ele tá. Não é porque eu tô contando que ele começou a saber a partir de agora. Mas certeza. é uma situação de humildade da nossa parte, Sim. de unir a nossa vontade com a vontade de Deus. É até integridade, né? Que é você ser inteiro. Sim. Você não tá pela metade com Deus ali na oração. Você tá Sim. mostrando quem você é, né? Com Tem certeza. um conceito muito interessante que eu li há bastante tempo já sobre o sucesso em relação a Deus. Uhum. Você falou isso sobre o cara que ligou, aliás, devolveu o dinheiro, todo mundo começou a tratar ele mal. Né? Uhum. Às vezes a gente faz as coisas tudo certinho, principalmente quando a gente faz alguma coisa para Deus, e a gente acha que a gente precisa ser recompensado por isso. Sim. E aí já não é um amor verdadeiro. Você só ama alguém quando você faz por essa pessoa, independente se você vai ganhar alguma coisa por isso ou não. Né? O cara tem ali uma esposa... e ele trata bem a esposa para ter algum benefício dela. Seja um carinho, ou qualquer coisa do tipo. Já não é 100% amor. Existe uma troca. Tem gente que vai defender que não, que toda relação tem trocas, então toda relação se baseia em interesse. Tem muita gente que defende isso, eu não acredito nisso. Tanto é que a própria relação de Deus com a gente não é assim. A gente não tem nada a oferecer para Deus. E aí o que Deus faz? Vem como ser humano, morre na cruz, sofre por nós. Mesmo a gente não tendo nada a oferecer por ele. Então isso é amor, tanto que a Bíblia diz, Deus é amor. O modelo de amor é esse. Então quando a gente de fato ama, a gente faz independente do que a gente vai receber. E aí sobre a questão de cristã é exatamente isso também. Esse rapaz, por exemplo, que estava devolvendo dinheiro, né? Uhum. Quando ele faz isso com o coração querendo amar a Deus... Se não tiver retorno nenhum das pessoas, se as pessoas o abandonarem, se ele falisse numa dessa, né? Uhum. Qual que seria uma postura correta dele pensar se ele teve sucesso ou não, ele ia avaliar. Ele não iria avaliar assim, poxa, eu não tive sucesso porque eu perdi financeiramente. Ele tem que avaliar o seguinte, eu tive sucesso porque eu estou fazendo a vontade de Deus. A definição de sucesso para nós tem que ser fazer o que agrada a Deus. Por quê? Porque se a gente fizer desse jeito, se essa for a nossa definição de sucesso, é certo que a gente vai ser bem sucedido. Porque você consegue, por exemplo, garantir que daqui a 2 anos o seu podcast vai ser o maior podcast do Brasil? Não tem como garantir. Garantir não dá. Né? Claro que se você estiver almejando uma coisa dessa, você vai trabalhar para isso. Sim. Mas garantir não dá. Eu consigo garantir que daqui a 2 anos a minha loja vai ser a maior loja do estado do Rio de Janeiro? Não posso garantir. Se eu quiser, eu posso trabalhar por isso. Aí se eu ancoro minha noção de sucesso, minha percepção de sucesso nisso, nessa conquista externa, eu vou me dar mal. Porque é uma coisa instável. Pode ser que eu consiga, pode ser que não. Mas se a minha definição de sucesso está em agradar a Deus, tudo que eu faço no dia a dia, eu vou conseguir ter sucesso. É verdade. Porque eu vou estar agradando a Ele. E depois que eu for embora desse mundo, o que vai acontecer? Tive sucesso. Porque eu construí um patrimônio verdadeiro, né? Que é no céu. É verdade, cara. Ontem, inclusive, o Evangelho do Dia mostrava justamente isso, né? O Evangelho de Lucas, que Jesus falava, Jesus foi convidado para comer junto com os chefes lá dos fariseus, né? E ele estava reparando lá que chegavam os convidados e queriam ficar nos primeiros lugares. E Jesus já, com muita sabedoria, já foi lá e deu uma neles falando, ó, se você chega aqui e quer o primeiro lugar, pode ser que o chefe da casa chegue e fale assim, ó, chegou alguém mais importante, você pode sair e você vai ficar envergonhado. Sim. Então o que você tem que fazer? Quando você chega em algum lugar, você procura o último lugar. Porque pode ser que o dono da casa veja que você esteja lá no último lugar e fale assim, meu amigo, vem aqui mais pra perto, porque esse lugar aqui tá reservado pra você. E aí ele falou assim, e por sinal, aí ele virou pro cara que tava dando a festa e falou assim, por sinal, quando você for dar uma festa, você não pode chamar seus parentes,
seus vizinhos ricos, né? Porque eles podem te dar algo em troca. E aí você já recebeu sua recompensa. Quando for dar uma festa, você chama os aleijados, os coxos, os cegos, as viúvas, os pobres, porque eles não podem te dar nada em troca. Aí sim, o pai vai te dar a recompensa. Sim, cara, isso é fortíssimo, né? Porque assim, Deus ele mostra o tempo todo que o amor verdadeiro é você dar sem querer receber. Exatamente. E eu fico imaginando a cena, tá? Jesus como convidado. Falando isso, né? Tipo É assim, verdade. Não, e ele chegando e falando pra todo mundo, né? E Jesus é incrível, né, cara? Jesus é maravilhoso. Se a gente tirar, né? Nós como cristãos acreditamos que Jesus é Deus. Sim. Mas ele como personagem histórico não Sim. teve outro Não teve, igual a ele. é. Tanto que conseguiu dividir a história da humanidade Exatamente. antes e depois dele, né? Exatamente. Se Jesus não fosse Deus, ele já seria o homem mais sensacional que pisou na Terra. Exatamente. Para uma pessoa conseguir dividir a história da humanidade antes e depois dele, cara, né? Sim. E é incrível assim, se ele não fosse Deus, ele teria que ter um poder de convencimento fora do comum. Fora do comum. Porque ele conseguiu convencer quantas pessoas a morrer por ele. É verdade. É. Aí você pega os discípulos, né? Aham. Combinando ali o que eles vão fazer. Ah, Jesus morreu. Pô, vamos forjar aqui uma ressurreição. Vamos. O que a gente vai ganhar com isso? A gente vai ser torturado, a gente vai morrer também, a gente vai ganhar chicotada, a gente vai ser crucificado de cabeça para baixo igual Pedro. Era isso que eles iam ganhar. Exatamente. Então, pra que eles iriam forjar algo, né, cara? Aham. É incrível como é que tem muita gente que fala que, pô, não, foi tudo inventado, Jesus não ressuscitou. Cara, tem evidências históricas indiretas ali que mostram isso, cara, de forma claríssima. Exatamente, cara. E é lindo, né, cara, a gente conhecer a história da nossa. Do nosso Deus mesmo, né? Sim. Daquele que nós seguimos. E a palavra cristão significa imitador de Cristo, né? Um pequeno Cristo. Então, se a gente conseguir todos os dias tentar configurar a nossa vida a essa vontade de Deus, a vontade que Jesus pregou ali nos seus 3 anos de evangelho, né? Sua vida pública, eu acho que a humanidade seria muito melhor, Com certeza, né, cara? cara. Eu conversei isso com seu pai e com a sua mãe quando estiveram aqui, e eu falei que me preocupa muito dizer que o Brasil é um país com a grande maioria cristã. Aí verdade. misturando católico e evangélico, né? Vai bater o quê? Uns 90%, 80 e poucos por cento? Me preocupa muito, porque que tipo de cristão que nós somos, né? Com a Exatamente. desigualdade que tem nesse país, a corrupção que existe nesse país, é vergonhoso dizer que nós somos um maior país cristão do mundo, digamos assim, né? Exatamente. Teve até aquele caso, eu vi um caso no noticiário assim de Instagram, né? No noticiário de Instagram que aparece, né? De um rapaz que eram 2 casais, né? Aí basicamente a esposa de um deles quis fazer quis ficar junto com o outro casal, né? Formou uma relação amorosa ali com os outros 2. E eles os 3 mataram o marido. Meu Deus. E tipo assim, era a esposa de um e os outros eram cunhado. Tipo assim, uma era irmã do cara, o outro era o melhor amigo e o outro era a esposa. Meu Mataram o Deus. cara. Aí foram pegos pela polícia e o cara escreveu lá uma carta. Um dos assassinos mandou uma carta para a mulher. Seja forte e corajosa, que é um versículo bíblico. Estou orando por você. Misericórdia. Estou orando por você, cara. Orando pelo quê? Entendeu? Só se for orar para a justiça ser feita. É. Concorda comigo? Sim. Então, assim, é uma nação, cara, que infelizmente o pessoal ficou cego. É. A noção, assim, do que é ser cristão acabou, cara. E olha que eu não tô nem falando do que os caras faziam antigamente, lá no início, quando eles eram comidos por leões no Coliseu. Os caras eram colocados, cara, sentados em cima de chapa de ferro, cara, fervendo, até negar Jesus, não negava. Os caras eram colocados dentro daqueles touros de bronze. Não sei se você conhece aqueles touros de bronze. Sim. Botavam um cristão lá dentro e aquecia o touro ali até a pessoa morrer cozida lá dentro. Sim. E assim, não tô nem falando disso. Tô falando sobre o básico de você saber que você matar alguém, você não tá perto de Deus se você tá matando alguém, pô, entendeu? Isso você falou sobre ser um imitador de Cristo, um cristão, né? Cara, a responsabilidade nossa é tremenda. Nós que somos cristãos, né? A responsabilidade nossa é tremenda. Porque a Bíblia fala que quando Jesus se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele, porque vamos vê-lo como Ele é. Olha. Isso é fortíssimo, cara. Isso está no Novo Testamento, em alguma das cartas ali. Então, assim, você consegue se imaginar, depois que Jesus voltar, a gente ressuscitar, e nós sermos parecidos com o próprio Deus? Isso é uma responsabilidade, cara. É fora da curva. É. Fora da curva.
Só que assim, a gente não é digno disso. Sim. Só pelo sangue de Jesus. O cara mais santo do mundo, o cara que, sabe, se absteve do pecado ao máximo possível, ele ainda assim não é digno disso. É verdade. Só pelo sangue de Jesus, cara. É verdade, cara. Entendeu? Cara, e no meio disso tudo, como que surgiu essa questão mesmo de você querer gravar músicas, compor? Conta um pouquinho pra gente, Perfeito. porque a gente entrou nessa questão do universo gospel de hoje. Aham. Como que surgiu essa questão mesmo de falar assim, poxa, eu quero fazer diferente, quero seguir pro outro caminho? Perfeito, perfeito. Então, o meu pai é um grande incentivador, né? Meu pai é o homem que eu mais admiro no mundo. Uhum, E a palavra dele, até hoje, tem muito peso sobre a minha vida. Né? Peso no bom sentido, peso de força. uhum. Lembro quando eu era criança, a gente estava em Lumiar. Estava saindo de uma pizzaria que nem existe mais lá em Lumiar. Era numa esquina que tem ali perto da praça principal. E eu tava cantando assim, baixinho, né? Cantando como qualquer criança, né? Eu devia ter uns 8 anos de idade, por aí. Cantando aquela música assim, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu cantando. Meu pai falou assim, filho, você canta muito bem. Cara, esse elogio virou a chave na minha cabeça de um jeito Olha que legal. fenomenal, cara. Um elogio que ele fez quando eu era criança. Por isso que, cara, se você é pai, se você é mãe, invista suas palavras em abençoar seus filhos. Nem sempre é fácil. Eu não sou pai ainda, né? Mas eu sei que nem sempre é fácil, porque às vezes o cara chega cansado do trabalho, a esposa pode chegar cansada do trabalho, e pode ser que por um deslize ali você fale uma coisa que não era para falar. Quantas vezes eu não caio nesse erro, eu creio que a maioria das pessoas caem nesse erro, de depois se arrepender de ter falado algo, mas o que a gente fala fica no coração. Tanto é que um elogio que ele me fez ficou no meu coração até hoje. E aí, assim, a partir disso eu quis fazer aula de canto e aula de violão. Na verdade, a aula de violão em si foi mais um primo meu que queria fazer, me chamou para começar junto com ele, eu comecei, acabou que ele largou mão, abriu mão, né, e eu continuei. E aí, a partir daí, eu peguei o gosto maior por música. Sou muito eclético, eu ouço todos os estilos musicais dentro de música cristã. E aí começaram a vir as composições. As composições não é nada intencional. Aí realmente é dom de Deus mesmo. Aí, às vezes, você está tomando banho e vem uma música. Você está andando, você começa a assobiar, vem uma música. Você está dormindo, você sonha com música. Eu sonho muito com músicas novas, entendeu? Que bacana. É muito, muito interessante isso. E aí eu entendo, cara, que eu preciso botar para fora isso. É até um compromisso meu. Sim. Botar para fora. Porque se Deus está me dando esse dom, Ele quer que eu use para benefício alheio também. Não só para o meu. E aí, tanto é que essa parte de, poxa, sucesso, você não é conhecido e não sou mesmo, né? Conhecido, nem pouco, né? Eu sou conhecido entre meus amigos, minha família e tal. Algumas igrejas que de vez em quando eu vou cantar, vou pregar, né? Mas eu não me cobro em relação a essa questão, porque eu boto tudo na mão de Deus. Então, onde Ele quiser me levar, Ele vai me levar. Quem Ele quiser alcançar, Ele vai alcançar. Se a música vem dele, é Ele que vai escolher quem vai ouvir, entendeu? E aí, por exemplo, no ano passado eu fiz a música mais recente. Eu tenho muitas outras composições. Hoje eu tenho um CD gravado com 10 músicas e mais uma música mais recente. Então são 11 no total. Só que eu tenho muito mais coisa gravada. Eu tenho um grupo de WhatsApp comigo mesmo, onde eu só vou gravando ali nos áudios de WhatsApp ideias novas de música, composição e tal. Só que eu não consegui ainda gravar devido a tempo. A correria tá gigante. E aí, no ano passado, em outubro, eu gravei uma composição que eu fiz em agosto. Eu passei por uma situação muito forte no ano passado, que foi um divisor de águas na minha vida. Tiveram pontos, assim, bem de sofrimento mesmo. Mas também pontos de responsabilidade, de Deus mostrar assim, ó, é isso aqui. É isso que você quer fazer com a sua vida? Você está agindo assim. Aonde você vai parar? E aí que eu tomei um outro rumo, dentro, inclusive, direcionado, aliás, né, através de revelação de pessoas lá da igreja. 4 pessoas em um culto
vieram em momentos diferentes do culto orar por mim, falar comigo, coisas que condizeram, entendeu? Condisseram, coisas que se ligaram ali. Sei lá. Coisas que se ligaram ali, entendeu? O que eu achei bacana foi que foram 4 pessoas que não combinaram entre si. Cada uma falou uma coisa diferente, mas tudo fazia sentido para mim. Uhum. E aí aquilo ali, veio uma ignição ali, veio um fogo dentro de mim que me fez iniciar um propósito específico. Então eu jejuei por 6 meses, né? E não falo isso para dizer que eu jejuo e tal, até porque isso não me torna mais digno de nada. Falo mesmo por testemunho, que às vezes você está em dúvida, jejum, não jejum, jejue, porque é uma bênção você poder fazer isso. Além do jejum, eu fiz eu cortei algumas coisas, né? Cortei, por exemplo, mídia, todo tipo de mídia, televisão, Instagram, computador, YouTube. Eu só ouvia música, né? Porque eu ouvia muito louvor. Uhum. E outras coisas a mais. Queimei muita coisa. Assim, eu decidi me separar de algumas coisas que nem eram pecado, sabe? Tinha coisas que nem era pecado. Só que eram coisas que estavam me puxando para baixo. Eu percebia que, apesar de não ser pecado, estava tirando um tempo que eu poderia dedicar para Deus. Estava tirando o meu foco que eu poderia estar dedicando para Deus. E aí, a partir daí, começou a vir um processo muito bom na minha vida, cara, de conhecimento maior de Deus. Tive experiências espirituais maravilhosas. Eu cheguei a ter visão, entendeu? Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Não quero nem relatar muito o que foi, né? Até para não parecer que eu estou me gabando disso. Mas eu sei que não foi coisa da minha cabeça. Por quê? Eu comentei com uma outra pessoa 2 dias depois. Não, no dia seguinte. E essa pessoa falou assim... Isso foi na segunda, eu comentei. Aí eu tinha tido isso no domingo. E essa pessoa falou assim, não, mas no sábado eu vi a mesma coisa. Então, assim, para uma pessoa ter visto na luz do dia, ela viu assim, ó, andando no sábado, a mesma coisa que eu vi de noite no dia anterior, no dia seguinte que a pessoa viu. Então é algo verdadeiro, né? Sim. Então, assim, não é porque eu sou mais santo, pelo contrário, não sou. Mas é porque eu estava em um momento de consagração. Que, inclusive, graças a Deus, eu tenho voltado, né, a andar nesses momentos. Porque no que terminei o propósito, naturalmente eu terminei. Né? Achei, poxa, combinei de fazer 6 meses com Deus, já combinei com Deus de fazer 6 meses, vou parar. Bobeira. Não é bom parar, é bom voltar. Porque a gente percebe como é que é gostoso você estar sentindo a presença de Deus. Aí no ano passado eu tive esse momento de transformação que foi sensacional. E em agosto eu gravei uma música. Em agosto eu compus uma música, foi gravada em outubro, sobre essa transformação na minha vida. Eu simplesmente peguei o violão num domingo de manhã. Peguei para fazer qualquer coisa no violão. Comecei a fazer um lá e um ré. Aí, de repente, do nada, começou a vir uma batida. Aí eu falei, pô, essa batida é legal. Aí, da batida, começou a vir uma melodia que eu comecei a cantar. Aí, resumindo, na manhã inteira do domingo ali, eu fiz a música. A música inteira durante a manhã. Outubro, gravei a música. Fevereiro, se eu não me engano, foi quando eu lancei. Tá lá no Spotify, tem no YouTube. O nome da música é Nós Quatro. Ela fala sobre um relacionamento nosso. Como nós, com Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por isso que é Nós Quatro. Somos nós, o Pai, Filho e Espírito Santo. Fala sobre essa transformação de vida que eu tive. Eu não sei se é possível, às vezes, não sei, botar a música depois para rolar aqui no final do episódio. Não sei se dá para fazer alguma coisa assim. Tem sim. Mas depois eu vou indicar certinho meu Spotify pra gente estar também mostrando pra galera. Né? Pra dar uma audiência também no seu Spotify, pra levar o pessoal pra lá, eu vou deixar o QR Code. Vou trocar o QR Code, que é da Soneca que tá aparecendo. Pode trocar perfeito. o QR Code? Pode. Então eu coloco o QR Code aqui em cima na edição, tá? Você anota o tempo aí. Que o QR Code agora vai ser do Spotify aí do Cassiano e já vai direto pra música. E eu vou deixar na descrição do episódio também. Ótimo, então perfeito. é só clicar lá, você vai direto pro Spotify e o pessoal vai poder ouvir, curtir também. Eu acho que vai ser bem legal e bem edificante, né? Perfeito. Então, foi nesse momento então, que surgiu essa inspiração para poder compor essa música, né? E Sim. num processo de compor até gravar, é demorado? O que é mais complicado desde o momento que você faz, beleza, a letra é essa, a melodia é essa, agora eu vou gravar. Para você que é um artista individual, não tem gravadora, quais são os desafios que se encontra?
primeiro desafio que se encontra, Thiago, é a questão de tempo, como eu falei. Né? O segundo desafio é a questão financeira. Tá. Né? Porque hoje, para você gravar uma coisa de qualidade, o valor é um valor elevado. A não ser que você faça algo um pouco mais caseiro, que eu também não descarto essa possibilidade, só que aí entra um tempo que a gente estava falando. Né? Quando você tem ali um produtor específico para o cara fazer a parte instrumental ali para você, é muito mais rápido, né? Basicamente, essa é uma barreira, essas duas aí, questões aí, tempo e a questão financeira, né, para gravar, são duas barreiras. Mas, fora isso, o principal desafio talvez seja uma certa constância. No meu caso, por exemplo, né, às vezes tem épocas que vem tanta melodia diferente junto, entendeu? Que às vezes eu não consigo separar. Vou fazer uma música com isso, vou fazer uma com isso, fazer uma com isso. Vem tanta coisa junto que você fica meio que paralisado ali, entendeu? Tem muita gente que grava música de uma vez só. Aliás, que compõe, né, a música de uma vez só. E essa música, por exemplo, Nós Quatro, eu compus de uma vez só. Né? Eu tenho outras músicas que eu compus de uma vez só. Mas na maioria das vezes vem um pedaço aqui. Então, 2 dias, aparece uma outra coisa e fala assim, poxa, eu acho que encaixa aqui. Legal. Entendeu? Tem outros que, tipo assim, eu sonho com alguma melodia, poxa, eu sonho com essa melodia. Aí, dali a pouco, eu pego o violão, eu faço qualquer coisa e falo assim, eu acho que isso daqui que eu tô fazendo no violão encaixa com tal coisa que eu sonhei. Deixa eu testar aqui e dá certo, né? Então, o meu processo de composição, pelo menos, é esse. Eu sempre começo... Geralmente, eu começo pela melodia, eu não começo por letra. Porque quando você começa pela letra, você tem um pouco mais de dificuldade para colocar a melodia dentro daquela métrica de letra ali que você fez. Entendeu? E reconheço que tem gente que não. Tem gente que compõe massa. Você pega um cara, por exemplo, que é o Anderson Freire. Né? Um cara hoje famosíssimo. Antes dele ser famoso, as músicas dele já eram muito famosas. Porque muita gente já gravava músicas que ele compunha antes de ser famoso. Sim. Eu soube que até no meio católico cantava música, cantores católicos, ele fazia composição. Eu nem sabia. Interessante. Eu vi que o padre Fábio de Mello cantou músicas que o Anderson Freire compôs, cara. Nem fazia ideia disso. Pô, muito legal, inclusive, né? muito maneiro. O Padre Fábio, eu acho aquele CD Vida dele é fenomenal. Eu gosto muito das músicas daquele CD. Eu acho que a letra é uma letra profunda, tipo aquela Humano Demais. Eu acho maravilhosa aquela música. Né? Mas aí, assim, cada um tem um processo de compor. Eu tenho esse. E uma coisa que acontece muito comigo, às vezes eu componho melodias e músicas orando. Tipo assim, eu tô orando, eu às vezes tenho um hábito um pouco diferente, que é orar cantando. Então assim, eu tô andando, fazendo alguma coisa na casa, eu começo a orar. Tipo, orar, cantar. Eu começo, Senhor Jesus, obrigado pelo que tens feito em mim. Quero ser tanto grato a ti. Comecei a fazer isso aqui agora. Entendeu? E aí a oração, ela vira uma música. A oração vira uma música. Eu falo assim, caramba, cara, saiu bonito isso daqui. Saiu forte isso daqui. Aí vira uma música. Entendeu? Que legal. Então isso eu acho interessantíssimo. É uma coisa que comigo acontece. Entendeu? E aí que entra a questão espiritual. Às vezes você... se uma música é composta a partir de uma oração, ela tem uma carga espiritual. Sim. Se uma música é composta a partir de um cara que acabou de se drogar, ela tem uma outra carga espiritual. Entendeu? Com certeza, com certeza. Cara, e no meio disso tudo aí, como que surgiu a vontade de fazer faculdade de psicologia, cara? Por quê? Perfeito. Essa vontade surgiu há bastante tempo. Ah, é? Essa vontade surgiu... E tava na gaveta, então. Isso. Surgiu quando eu tava no ensino médio, né? Na época, eu queria fazer psicologia. Cheguei a pensar também em fazer direito. Tava naquela dúvida. E aí a gente entendeu que em quesitos financeiros seria mais viável fazer direito, que eu entendia que financeiramente iria me levar para um caminho melhor. Acabou que eu fiz direito, né? Formei, sou bacharel. Cheguei a fazer OAB, não passei, aliás, não passei, passei, mas não peguei a carteira né, da OAB, por opção própria devido a tempo mesmo, né? Não ter tempo de advogar, e não atuo no direito. Então, assim, financeiramente, acabou que o direito, pelo menos, ainda não me rendeu frutos, né? Tô na loja lá, que é uma correria gigante. E aí, depois de tantos anos, já tem aí... Hoje é 2025 que nós estamos, né? Depois aí de mais de 10 anos, depois de uns 12 anos que começou
eu comecei a querer fazer psicologia, renasceu essa vontade agora. E aí eu vendo que hoje eu tenho um pouco mais de tranquilidade de conseguir... Poxa, eu consigo sair ali da loja por 1h30 mais ou menos, que é o tempo que eu saio por dia para conseguir ir para a faculdade. Consigo me concentrar, me organizar dessa forma. E até financeiramente. Já tenho ali, né? Moro no local, moro sozinho e tal, consigo me prover. Então eu falei, agora é a hora de eu pegar esse sonho, que é um sonho realmente, é o que eu me identifico muito mais do que empresa em si, né? E botar para fora. Tenho pretensão de atuar na área, mas o que vai ser? Só Deus sabe. Legal. Então, acaba que a empresa você entrou ainda adolescente, né? Ainda no ensino médio, seu pai já introduziu você, seu irmão, na empresa e foi uma questão natural, né? Sim, exatamente. O meu irmão é incrível. Ele começou a trabalhar na empresa, por conta própria, ele ainda não tinha 18. Né? Ele era adolescente mesmo e falou assim, pô, quero começar a trabalhar na empresa do papai. Aí começou. Eu comecei com 16 também, por aí, 17, né? Tive um tempo fora na época que eu fazia, principalmente na época que eu fazia faculdade de Direito. Eu estagiei por mais ou menos uns 2 anos e pouco em defensoria e em escritório, mas depois eu voltei para a empresa. Então, assim, eu de comércio, de trabalho no geral, né? Eu tenho aí um pouquinho mais de 10 anos que eu trabalho, né? Graças a Deus. E aí, seja aí na empresa, seja em confecção que eu já trabalhei, seja em estágios, entendeu? E coisas do tipo. Mas o que eu sempre quis fazer mesmo era psicologia. Que legal, gosto muito de filosofia, acho interessante. Mas eu acho que tem que haver uma utilidade para as pessoas. Sim. Entendeu? E qual a sensação, cara, de depois aí de 12 anos de ter saído, né, do ensino médio, você fez a faculdade, mas depois de tanto tempo retomar estudo, cara? Porque vamos combinar que para muitas pessoas fala assim, pô, mas o Cassiano, a vida já está estabilizada, trabalhando na loja, tal, já tem uma faculdade, vai começar do zero de novo. Qual é a sensação? Até para inspirar outras pessoas aí que talvez falem assim, pô, já não dá mais para mim, tal. O que você tem aí para trazer de sua experiência quanto a isso, de recomeçar? Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu já ouvi de algumas pessoas. Essa frase você falou, poxa, mas você vai começar uma coisa diferente agora? Você já está estabilizado? Para quê? Né? Primeiro lugar, graças a Deus, eu não estou começando por necessidade. Estou começando por vocação. Então, existe essa diferença. Né? Em segundo lugar, eu tenho uma sensação de quase que de tempo perdido. Já. No sentido de que, poxa, eu poderia lá atrás ter feito isso. Entendeu? Porque não teria feito diferença. Como eu já não atuo no direito, o que a nossa visão humana fala? Eu poderia ter feito psicologia lá atrás também, poxa. Entendeu? Já não estou atuando no direito. Mas é a nossa mente humana. Sim. O que Deus prepara é diferente. E assim, em terceiro lugar, que aí é especialmente, né, para quem quer começar algo, cara, lá na faculdade, tem gente de 60 e poucos anos. Que legal. Fazendo faculdade, cara. Eu acho isso maravilhoso. Porque aquela pessoa não está parada na vida. O corpo, ele é uma coisa que vai envelhecer, é natural. Nós temos um tempo cronológico ali, mas nossa mente não precisa envelhecer só porque o nosso corpo envelheceu. Sim. Eu não preciso me aposentar mentalmente por estar me aposentando fisicamente. Então eu tenho gente lá de 60 e poucos anos fazendo faculdade. Tem uma professora nossa que começou a fazer uma segunda faculdade justamente inspirada por essas pessoas mais velhas que estão lá fazendo. Ela olhou tanta gente, e aí ao fim do primeiro semestre ela falou assim, gente, vocês me inspiraram a começar a fazer outra faculdade que eu sempre quis fazer. Bacana, aí ela começou a fazer uma outra faculdade agora, é uma mulher de 40 e poucos, deve ter os seus 40 e poucos, 50 anos. E tempo, na verdade, ele está totalmente fora do nosso controle. Então, se você acha que você é muito velho, saiba que não. Você pode morrer só daqui a 30 anos. Ou se você acha que você é muito novo, também saiba que não, você pode morrer amanhã. Então o tempo é uma coisa que está fora do nosso controle. Quem sou eu nesse universo tão grande que existe para dizer que eu estou velho ou novo para fazer algo? Entendeu? É verdade. Então é isso que eu penso e eu acho que é isso que eu devo falar também para o pessoal que quer iniciar algo. Cara. Se você não iniciar agora, você nunca vai iniciar, porque o agora é a única coisa que existe. Sim.
entendeu? Sim. Amanhã vai ter um agora também. Sim. O agora de amanhã. Se a gente nunca começar, aí realmente nunca vai ter o sonho cumprido, né? Mas eu penso que se arde no coração, faça. A gente tem inúmeros casos de gente que, depois de já com uma certa idade, começou algo e deu certo, né? Tem, por exemplo, um cara nos Estados Unidos que criou uma franquia de frango empanado, né? Coxinha de KFC, frango. né? Isso, exatamente. O cara já tinha uma certa idade, deu certo, entendeu? E temos outros casos também. Ah, Cassiano, você está dizendo que é fácil para todo mundo? Claro que não, pelo amor de Deus. Eu não sou imaturo de dizer isso. Eu sei que vai ter gente lá que, poxa, a pessoa às vezes é uma mãe solteira que tem 2 filhos para criar, Uhum. né? E precisa trabalhar e cuidar de 2 crianças. Não estou falando que é fácil, né? Mas se você tem possibilidade de começar, se você consegue organizar sua vida de forma a estudar, minimamente que seja, né? Dá o pontapé inicial. Por que não? Na pior das hipóteses, você vai fazer uma coisa que está te agradando. É verdade. Os 5 anos, 4, 5 anos, vai passar de qualquer forma. Vai a passar. diferença é que você pode chegar no final de 5 anos com um diploma, né? Exatamente, exatamente. A única coisa que vai passar mesmo é o tempo. Que vai passar verdade. automaticamente é o tempo, né? É verdade, é verdade. E Deus, ele sempre vai encaixando, né, as coisas conforme a vontade dele. Verdade. Eu, por exemplo, quando eu saí do ensino médio, eu tinha um sonho de fazer jornalismo, né? Meu sonho era fazer comunicação social. Aí, por questões financeiras, eu não consegui fazer, fui fazer faculdade de História. Aí eu fiz 5 períodos de História, percebi que a minha área não era lecionar. Eu tive que ter essa experiência para ver que não era a minha vontade dar aula. E aí, como eu já estava na rádio, falei assim, pô, eu vou focar no que eu já trabalho, né? Na área da comunicação. Não fui fazer faculdade, mas em compensação fui fazer vários cursos que ensinavam a comunicar melhor e botar a mão na massa mesmo, né? De aprender essas questões de novas tecnologias. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa no ramo da comunicação, que tem um podcast que ajuda várias empresas a se posicionar na internet. Exatamente. Mas eu tenho o sonho ainda de fazer a faculdade de comunicação social, não para ser um jornalista, para trabalhar em televisão. Não, mas é para falar assim, poxa, eu tenho aqui um papel que comprove o meu conhecimento, entendeu? Exatamente. Eu acho que é uma coisa que eu tenho assim como objetivo e tá aí na minha checklist aí para cumprir e ter essa formação, sabe, de jornalista, mas não para... Quando eu saí do ensino médio, era para trabalhar em televisão que eu queria. Eu queria ser jornalista para entrar na InterTV, para Globo e tal. Bacana. Mas hoje, com o advento da internet, eu já tenho meu canal, né? Exatamente isso, cara. E que, assim, com certeza é mais visto do que a maioria dos canais mais profissionalmente acessíveis Sim. no momento. É claro que, né, você, poxa, virei da Band, da Record, da Rede Globo a nível nacional, e não, né? Sim. Mas hoje em dia um canal na internet é infinitamente mais visto do que a maioria que a gente vê por aí, principalmente para essa geração que está chegando. Sim, né? E principalmente, Cassiano, eu acho que o grande barato disso é você também ter a liberdade, sabe? Verdade. Porque quando você vai para uma emissora, por exemplo, dessa, você tem que se alinhar basicamente no que eles fazem, né? Sim. Então, não é muito minha praia. Então, eu acho que se eu fosse jornalista também nesse sentido, eu ia arrumar problema também. E quem sabe você não ia viver, às vezes, até frustrado, né? Pois é. Imaginei que seria isso a profissão e é aquilo. Pois é. Então, às vezes, tem males que vêm para bem. É verdade. Se você, às vezes, tivesse se formado lá atrás de jornalismo, hoje você estaria com uma vida como talvez um jornalista, um apresentador, e seria muito mais difícil você conseguir migrar para o podcast. Sim. Outra coisa também que essa questão do jornalismo acaba empurrando o cara, a pessoa, o profissional, é ir morar em cidade grande. Porque Sim. cidade pequena, Bom Jardim, por exemplo, ia ser muito difícil eu conseguir Crescer trabalhar, mesmo, né? crescer na profissão morando em cidade pequena. E tá aí outra coisa que eu não tenho menor vontade. Então. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, tô em Bom Jardim, graças a Deus, Deus providenciou que eu tivesse uma empresa de comunicação
estar no ramo da comunicação, ser bem sucedido, digo, às vezes nem tanto financeiramente, mas está sendo o Realizado, sustento da né, minha cara? família também, graças a Deus por isso a gente sustenta muito bem a nossa família com que a gente trabalha aqui. Graças a Deus. Não preciso ser milionário para dizer que sou rico. Isso Eu digo aí. que o que eu tenho hoje, Deus já me deixou uma pessoa rica, né? E sou muito feliz, de verdade. Tenho parceiros, né, assim como vocês, que têm um ideal muito parecido do que o nosso, que a gente é muito bem alinhado. Verdade. Então, tem empresas que acreditam no nosso trabalho, assim como a Free Online, assim como a SAF, assim como a Soneca, são coisas que me deixam muito felizes, porque são empresas que têm propósito. Né? Uhum. Não é apenas ganhar dinheiro, mas tem propósito. Uhum. E é muito parecido com a gente também, sabe? De Bacana. ter um propósito, de agregar na vida das pessoas, de poder fazer as pessoas terem um dia melhor, uma vida melhor. E é o que eu sempre falo. Se as pessoas terminarem de assistir esse podcast daqui a pouco e falar assim, poxa, tirei uma mensagem legal desse podcast, a nossa missão foi concluída. É verdade, cara. é verdade. Não, bem observado, bem observado. E eu acho que pelo tudo que a gente já conversou aqui, tem muita mensagem legal para o pessoal tirar, né? Tem. Tem uma coisa interessante que você falou sobre ser rico, né? Tem uma terapia chamada ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. Ela é um braço da terapia cognitivo-comportamental. Sim. E ela fala o quê? Que a gente tem que viver uma vida voltada para os nossos valores. O que você valoriza? E uma grande parte da doença da sociedade hoje é porque a gente quer ser o que a gente não... É redundante, né? A gente quer ser o que a gente não quer ser. Uhum. A gente se esforça para ser alguém que a gente não quer ser. Sim. Muita gente vai lá e fala assim, poxa, eu preciso ter o carro X. Eu preciso ter muitos seguidores no Instagram. Sim. Eu preciso ser formado na faculdade federal de não sei aonde, né? Quando eu poderia, às vezes, me formar na mesma coisa por uma faculdade mais acessível. Sim. Eu preciso ter uma namorada, preciso ter um marido. A minha namorada precisa ser bonita, meu marido precisa ter dinheiro, entendeu? São coisas que, às vezes, a gente quer, entre aspas. A gente procura, mas a gente não quer. Se a gente for observar, são necessidades muito falsas que a sociedade colocou na gente. Verdade. Entendeu? Então, às vezes, o que você falou sobre ser rico, às vezes a pessoa fala assim, poxa, e se eu fosse milionário? Cara, talvez isso não ia mudar nada no seu nível de satisfação pessoal consigo mesmo. Sim. O que importa, no fim das contas, é estar satisfeito consigo mesmo, feliz e autorrealizado. E essa terapia, a ACT, ela fala muito sobre você se voltar para os valores. O que realmente tem valor para você. Que para você é diferente para mim, que é diferente para o outro, tal, cada um tem um. Então, anotar os seus valores. O que eu tenho valor? Poxa, honestidade, Tempo de qualidade. lazer, socialização, estar junto com família, Deus, ser amigo de Deus, ser uma pessoa honesta. Conseguir, sei lá, participar da reunião da igreja de uma Isso. forma tranquila. Exatamente. Porque os valores são coisas que a gente consegue botar em prática mesmo se a gente não estiver sendo bem sucedido externamente. Uhum. Entendeu? Quando você foca a sua vida em botar em prática os seus valores, não existe uma linha de chegada. Existe só o processo e o prazer está no processo. Sim. Entendeu? Porque dentro do objetivo, por exemplo, quero ter um podcast conhecido nacionalmente. Dentro de um objetivo como esse, existe o quê? Você, no processo, todos os dias está andando de acordo com o que você acredita que vai te fazer bem, que são os seus valores. Então você vai deixar para ser feliz só quando você tiver um podcast conhecido nacionalmente? Não. Você já pode ser feliz agora, se você vive de acordo com seus valores. Eu vi um cara na internet uma vez que vendeu, cara, o patrimônio que ele tinha. Um rapaz novo, conseguiu muito dinheiro, até enganando pessoas pela internet, que existe muito isso, né? E ele fala assim, cara, eu percebi que eu não era feliz. Ele vendeu o patrimônio que ele tinha um carro bacana, que era uma Porsche. Eu acho um carro maravilhoso, acho muito bonito. Não tem também pretensão de algum dia ter, né? Mas, claro, né? É um carro bonito. O cara vendeu o carro que ele tinha, comprou uma coisa mais simples, foi morar na roça e quis comprar um cavalo. Porque ele fala que o sonho de infância dele era ter um cavalo. E às vezes as pessoas olham e falam assim, poxa, um cavalo? Mas, cara, era o sonho dele. Então, às vezes, a gente vai viver a vida dos outros, ou, aliás, a gente vive a vida que o outro, que a gente acha que o outro acha legal, o outro, no fundo, não tá nem aí, o outro quer viver uma vida feliz para ele também. No fim das contas, ninguém faz nada que realmente vai se realizar.
Então, para que adiar seus sonhos? É verdade. Não tem porquê. É verdade. Né? E a gente entra naquele ponto da psicologia, não só psicologia, né? Faculdade. Quero fazer uma faculdade diferente. Para que adiar seu sonho? Se você tem condição no momento de fazer aquilo ali acontecer, para que você vai adiar? Sim, Entendeu? é verdade. Deus é muito bom, cara. Verdade. Eu posso dizer que, por exemplo, até um testemunho próprio mesmo, né, da minha vida. Hoje eu estou vivendo coisas que eu imaginava, planejava para aqui 10, 15 anos. Caramba, olha só. Deus antecipou Sim. 10 anos coisas que eu imaginava. Só um exemplo, né? Eu sei que é um podcast aberto, todo mundo assiste, mas com paciência. Temos que glorificar a Deus pelas coisas Com boas. certeza. No meu planejamento, eu tinha a pretensão de ter uma casa própria, por umas voltas ali de 35, 36, 37 anos, pelo que eu estava estudando. Deus falou assim, não, ano passado. Né, Olha que cara, benção. pronto. 17 anos antes do que você estava imaginando. Exatamente. Você está com 20 agora, né? Não, eu tô... nem tanto, 10 anos antes. Pô, que benção, cara. Aí Deus foi lá, deu o jeito, né, de acontecer, e hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma vida tranquila, sem ter aquela questão, poxa, a gente tá vivendo de aluguel. E se o cara vender a casa? Aquela E se instabilidade, acontecer alguma coisa? Cara, a questão da casa própria pro brasileiro é uma realização de um sonho justamente por causa da estabilidade. Você saber que pode estar caindo um temporal na tua vida, mas você tem um lar para você ficar, né? E aí a pessoa que mora de aluguel hoje, é o que eu sempre ouvi, né? Você já entra devendo aí R$1.000 por mês, 1.000 e poucos reais por mês. E você tem que... pagar, não tem jeito, né? Então, é motivo pra gente agradecer, louvar a Deus nas pequenas conquistas, que pra gente é uma grande conquista. Com certeza. Cara, que bênção. Parabéns, né? Glória a Deus por essa conquista, né? E esforço também, claro, do trabalho de vocês. Sobre esse ponto aí de casa própria, é muito interessante. Tem muito influenciador, principalmente no ramo financeiro, né? Que diz assim, poxa, não compre imóvel. Alugue, né? Alugue e tal. Cara, são realidades e realidades. Se a pessoa às vezes já mora numa casa própria, né? Eu concordo que, pô, você vai comprar por investimento, dependendo, não vale a pena investir em outra coisa. Agora, se o cara ele não tem um imóvel próprio, ele já mora de aluguel. E se acontecer qualquer coisa, igual você falou, qualquer BO na vida, o que você vai fazer? Você vai ficar na rua? Não, você tem que ter uma coisa sua. Sim. Então, às vezes, as pessoas elas ouvem coisas de influenciadores, né? Coisas que estão fora da realidade daquela pessoa específica ali. Sim. E as pessoas levam na cegueira de achar que, pô, é isso, fulano falou, Sim. é isso. Eu gosto de ser muito crítico, cara. Sim. Tudo que eu ouço, eu falo assim, pô, beleza, faz sentido? Faz. Mas e pra minha realidade, faz sentido? Sim. Até porque essa galera que fala isso, o Cassiano, é uma galera que tem dinheiro para comprar umas 3, 4 casas a hora que ele quiser. Exatamente. Então ele mora de aluguel porque ele quer morar numa casa que vale 10 milhões, mas ele paga 1 milhão de aluguel, né? Então, exatamente. É basicamente isso. Ele não tá falando pra pessoa que mora numa casa simples de 2 quartos. Ele tá falando de uma mansão, isso né? Aí. Então, a maioria dos brasileiros não chega nem perto dessa realidade de vida. O sonho do brasileiro é conseguir ser contemplado ali no Minha Casa Minha Vida, arrumar ali um apartamentinho, uma casa de 2, 3 quartos ali e pronto. Ele tá feliz da vida, exatamente. Né? Então, tem que ter muito cuidado com quem você ouve. Exatamente. É uma falta de responsabilidade muito grande também, né, desses influenciadores que jogam coisas assim que não fazem sentido para a maior parte do povo. Não vão fazer sentido para a maior parte do povo. Com promessas falsas muitas vezes, só para poder ou vender curso, ganhar dinheiro, ganhar notoriedade, né? Sim. E o pessoal não faz conta, né? Não. Tipo assim, às vezes o pessoal fala assim, pô, hoje eu estou vivendo de aluguel. Mas se eu for comprar uma casa própria, o valor do financiamento ali, é claro, né? Possivelmente vai ser maior do que a parcela do aluguel. Vou me apertar um pouquinho mais por um tempo aqui, mas só que eu vou ter alguma coisa minha. Agora, o dinheiro do aluguel é um dinheiro
jogado fora. Exatamente. Jogado fora, entre aspas, né? Um dinheiro assim que vai embora, né? Você não consegue reaver aquele dinheiro em formato de patrimônio. Sim, né? E tem aquele cara que tem um canal, o Primo Pobre, não sei se você já Conheço, viu. E ele ensina a questão de pagar a última parcela, né? Eu esqueci o nome que usa. Quando tem um você, nome, sim, você escolhe pagar. Você paga a parcela atual e paga a última. E você pagando a última, diminui a questão dos juros, né? E aí você acaba terminando o seu financiamento que você fez ali para, sei lá, para 10, 20 anos, com 5 anos, com 6 anos você consegue. Então, talvez ali o lanche que você deixa de comer, ou aquela viagem que você quer fazer, você vai economizando, você consegue quitar a tua casa muito antes do tempo do financiamento, né? Isso aí. E tem muito assim uma visão de curto prazo, né, na sociedade no geral. Exatamente. Né? Então as pessoas falam assim, poxa, mas você vai estar deixando de comer onde você quer, você vai estar deixando de fazer uma viagem, você vai deixar de comprar roupa de não sei o que, sei lá, de não sei o que lá. Cara, primeiro que tem muita gente que não tem isso como valor. Tem muita gente que para aquela pessoa, o valor daquela pessoa não é comer no melhor restaurante, não é ter a roupa de marca. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, apesar de ter gente que tem isso como valor, essa pessoa está olhando no longo prazo, cara. Porque pessoa que também, vou aproveitar a vida agora. Beleza, mas daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, o que você construiu ali de seu? É verdade, é verdade. Entendeu? É verdade. Muito bom, Cassiano. Que papo legal, cara. Foi bacana, foi legal. Espero que você tenha gostado também. Gostei muito, gostei muito. Se puder depois botar o meu Instagram aqui. Com certeza, fala pra gente qual que é. Eu tenho 2, né? O meu Instagram como psicólogo que eu tô iniciando agora, que é o @psi.cassiano_barroso. E o meu Instagram pessoal é Cassiano Barroso _. Cassiano Barroso _. No Instagram Psi eu vou postar assuntos mais voltados à psicologia. E no Instagram pessoal eu tô postando tudo. E principalmente música. Muito legal. Não esqueça também de me seguir no Spotify, Cassiano Barroso. Muito bom. Então, galera, siga aí o Cassiano no Instagram, no Spotify. Vai estar tudo aqui na descrição para você poder clicar também. Vai estar aqui aparecendo na tela também para você seguir. Então, muito legal, Cassiano. Desejo muito sucesso para você, cara. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela confiança sempre aqui no Ar Podcast. E vocês estão sempre muito bem convidados para estar aqui com a gente. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe e sucesso mais uma vez. Parabéns por todas essas conquistas grandiosas. Amém, amém. Galera, gratidão também a você aí que chegou até o final do nosso No Ar Podcast. Se você ainda não deu um like, agora é a hora, hein? Deixa o seu like aí, ajuda a gente a chegar a mais longe. E gratidão também aos nossos parceiros, Soneca Colchões, SAF Assistencial, Free Online, grandes parceiros do nosso No Ar Podcast. E nós vamos ter um podcast muito legal, galera. Amanhã aqui no nosso canal a gente vai receber o Leonardo Vieira. Ele criou um projeto social chamado Ceifeiros da Última Hora. Olha o nome Maneiro, hein? do projeto social. Ele acontece em Bom Jardim, ali no Caxangá. E ele ajuda muitas pessoas em situação de pobreza, né? Pessoas que não têm condições de, por exemplo, comprar uma cadeira de roda, uma muleta, fralda geriátrica. Então, esse projeto é voltado para ajudar essas pessoas de baixa questão social, né? Sim. E o Leonardo vai estar aqui conversando com a gente. O podcast vai no ar amanhã, 8 horas da noite, e você não pode perder, porque a gente vai conversar sobre a vida do Leonardo também, ele que tem uma vida ativa na igreja evangélica também. Eu acredito que ele seja evangelista, né, pelo que eu vi no perfil dele, e ele tem esse projeto social junto com a esposa. Então a gente vai poder conhecer o projeto social e também saber como nós podemos ajudar, porque precisa de doação, precisa de arrecadação. Então fique ligado no nosso podcast de amanhã, que a gente vai contar com detalhes e também como você vai poder colaborar com esse projeto. Cara, que bacana. A verdadeira religião é essa, né? A Bíblia diz isso em Tiago, né? A verdadeira religião é você se abster das coisas do mundo e fazer caridade para os necessitados. Isso mesmo, muito bom, cara. Então, se liga no nosso Instagram também, que lá a gente sempre divulga a nossa agenda e lá fica sabendo tudo em primeiríssima mão. Thalia,
obrigado também, tá sempre na operação do nosso Noar Podcast. E, Thalia, a gente não falou aqui no Noar Podcast, né, que você tá grávida, né? Então, aproveitar esse momento aqui com o Cassiano parabéns, aqui, não sabia não. pra Parabéns, contar pra cara. nossa audiência Que aí legal, também, que a gente cara. não falou ainda, Que né? legal. Então, Parabéns. dentro do que Deus planejou pra gente, deu como recompensa, tá aí um segundo Olha que filho aí bênção, vindo aí cara. com a graça de Deus. Que bacana. Poxa, que legal, cara. São muitas conquistas, né? Graças O podcast a Deus. casa agora é uma conquista que é estrondorosamente, infinitamente maior e melhor do que tudo, né? É verdade. E é mais um filho. E eu vou lá na Benção. Soneca comprar um colchão lá pro berço, com certeza. Um antes, no decorrer da vida. É verdade. Isso aí. Gente, um beijo no coração Valeu, e até pessoal. o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.